A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novinho pra ouvir sobre um jogador de quadribol trepando no navio, não ouça, hein? Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 24º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o furo jornalístico de Rita Skeeter. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas até hoje. Então não ouça se você não sabe de onde que a Rita tirou todas essas informações sobre o furo do Hagrid. Pois muito bem, eu sou o Junior Code e eu vou dizendo pra vocês que eu falei que eu só estava me divertindo um pouco. Se vocês se machucaram, é problema seu, né? Só não se diverte na minha aula quem não quer. E está aqui comigo ela, né? Tamires Garcia, que eu fiquei sabendo. Amiga, pode sair daí de trás, tá? Que a senhora ama se esconder atrás das moitas pra escutar as conversas dos outros? Ai, menina, eu vou te contar que é um hobby ficar escutando conversa alheia. E quem tá aqui com a gente também? Ela, Larissa Andrioli, que tá com frio, né, mana? Que a Brachana que você tem aí tá tremendo? Que história é essa? Gente, a gente precisa conversar sobre essa palavra, ela é muito errada. Eu preciso ter uma conversa com o professor Pasquale, pra gente mudar a pronúncia. A gente pode optar por mudar a pronúncia por Abraxana. Sim, tal qual Abraxas Malfoy. Mas vocês têm alguma coisa contra a Briacha, quer dizer, contra a Brachana? Não, eu de forma alguma. Mas... mas a quarta série em mim não lida bem com isso. Exatamente. Então, para isso e muito mais, né? Se preparem aí, porque hoje a gente vai falar sobre esse climão pós-natal, né? Um assunto gigante. E um dos 12 erros de Dumbledore. Só que não, né, Mori? Nunca errou. Ô, Tami, se eu quiser mandar alguma coisa, uma correspondência, uma coruja, um biscoito, uma coisa, pro pessoal do Casa Elefante, como é que eu faço? Nossa, Code, é muito fácil. Você pode procurar a gente, a Casa Elefante, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ou então você manda um e-mail pra gente, acasaelefante@animagos.com.br. E a gente também tem um grupo no Telegram, que o pessoal conversa, deixa feedback sobre os episódios. E um grupo no Discord, que tem lugar pra discutir fanfics, falar de polêmica, jogar RPG e muitas atividades muito legais. Pra entrar nos dois grupos, é só acessar os endereços que vão estar aqui no post deste episódio. Chegou a hora do duelo de resumos. Oh my god, eu tinha esquecido que tem que resumir esse capítulo de 30 horas. Exatamente, nossos participantes, né, nossas campeãs, eu diria, né, tem essa difícil tarefa de resumir este capítulo enorme em menos de 30 segundos, né, ou até 30 segundos. E eu vou escolher quem que fez o melhor resumo. Então eu vou fazer a linha aqui, né, totalmente imparcial, tipo o Karkaroff, né, e pra escolher quem que é, quem que resumiu melhor o capítulo. Você quer par ou ímpar, Lari? Eu quero ímpar. Vamos lá, então. E deu Olha só, já tá com sorte nos dados. Será que vai ter sorte no resumo? Não sei. Vamos precisar de sorte pra esse resumo. Vamos precisar de um vira-tempo. Você vai querer começar ou deixar pra sua ilustre campeã de outra escola começar? Jamais, eu vou dar a honra pra Tami, claro. Muito bom. Olha isso que se chama... Sempre muito honrada. Good sportsmanship. Então, Tamires Garcia, esteja pronta para fazer o resumo do capítulo 24 de Cálice de Fogo em 3, 2, 1. Valendo? O que acontece? O Hagrid, não. Eles vão pra aula de tirar as criaturas mágicas e aí não tem o Hagrid. E aí eles falam, gente, cadê o Hagrid? E aí a professora fala, sua conta, menino. E aí eles falam, caramba, e vão embora. Aí acontece alguma coisa que eu não lembro, que eles encontram o Bagman. E aí eles encontram, e tem os duendes lá e o Fred e o Jorge. E aí depois eles ficam putos e vão pra casa do Hagrid. Porque como assim o Hagrid não sai de casa? E aí eles vão. E aí tá o Dumbledore lá. E aí o Dumbledore... Não. No começo eu achei que você fosse estragar totalmente, mas até que foi bom, foi razoável. Até que lembrei, eu fiquei tentando lembrar da linha do tempo. É realmente difícil a linha do tempo desse capítulo. Menino, mas vamos lá, né? Vamos ver se a Larissa Andrioli consegue fazer melhor. Vamos ver aqui se a Sonserina vai desbancar a Corvinal.
Você tá pronta pra defender a Sonserina, amiga? Não, mas vamos lá. Tá certo. Então, Larissa Andrioli, você vai fazer o resumo do capítulo O Furo Jornalístico de Rita Skeeter em 3, 2, 1, agora! O capítulo começa no dia seguinte do baile de inverno. Aí o Harry e o Ron contam pra Hermione que eles ouviram lá a conversa do Hagrid com a Madame Maxime. Eles começam a conversar sobre isso e tal. Aí passam uns dias, eles vão pra aula de trato das criaturas mágicas. Aí o Hagrid não tá lá, tá uma professora substituta que, putz, é muito boa. Aí eles ficam meio divididos. Aí eles não sabem o que aconteceu com o Hagrid, ficam preocupados. Aí depois eles encontram a Rita, o Harry dá uma cortada nela, a Hermione também. E aí eles vão atrás do Hagrid pra colocar ele na parede. E aí o Dumbledore tá lá. Acabou! Arrasou, eles encontram a Rita, isso que eu esqueci. Rita! Ô, Rita! Pois, amiga, eu acho que Assim, não é porque eu sou Sonserina, não. De verdade, também. Mas eu acho que eu vou ficar com a da Larissa e eu gostaria de não ter que justificar, porque eu não sei se eu vou conseguir. Tá bom? Vamos aceitar? Tá bom, próxima parte do episódio. Parcialidade, a gente vê por aqui. O Koji nunca mentiu. Ele disse que o critério de parcialidade dele ia ser o Karkaroff. Exatamente. Corvinal sempre injustiçado. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry e Ron relatam a Hermione a conversa entre Hagrid e Madame Maxime que ouviram no baile. Hermione não se surpreende para o descontento de Rony. Harry contempla a perspectiva da segunda tarefa. Na aula de trato das criaturas mágicas, o trio descobre que Hagrid será substituído pela professora Grubbly Plank, que mostra aos alunos um unicórnio. A professora se recusa a explicar a ausência do meio gigante. Então Draco Malfoy mostra a matéria no Profeta Diário que expõe a identidade de Hagrid como meio gigante. Mais tarde, o trio tenta visitar o amigo, mas ele os ignora. Numa visita a Hogsmeade, eles esbarram em Ludo Bagman com alguns duendes, e mais tarde com Rita Skeeter. Hermione e Harry encaram a jornalista e fazem um barraco no bar. Rita se irrita. Peraí. Para que eu entendi. Eu amo esse trocadilho. Tá. Rita se irrita com Hermione, que sai do bar disposta a forçar Hagrid a não se importar com a reportagem. Lá, na cabana dele, encontram Dumbledore consolando o meio gigante. O diretor, com a ajuda do trio, consegue convencê-lo a retornar às aulas. Ufa! Que capitulão, hein, gente? Que capitulão, meu. Capítulo gigante, eu diria. Nossa, hoje a gente tá insuportável com esse negócio. Ô, Lari, você que é a nossa vencedora inquestionável, né? Mais pelo sentido de que não deve ser questionado do que não pode ser questionado. Como é que a gente vai começar esse capítulo? Tá nas suas mãos. Então, eu acho que a gente pode começar discutindo o gigante na sala. Meu Deus. O elefante na casa. O elefante na casa. O elefante na casa. Gente, os melhores trocadilhos nesse episódio. Eu tô muito feliz. E eu acho que a gente pode, então, iniciar a discussão por essa questão dos gigantes, né? Esse tópico que vai ser apresentado nesse capítulo, né? A gente tem uma introdução a ele aqui. E ele vai se estender, vai aparecer mais vezes ao longo desse livro, vai aparecer no quinto. É um tópico que acho que dá para debater muitas coisas legais, né? Muitas coisas interessantes, assim. E uma coisa que é interessante da gente pensar é como que os gigantes são vistos na sociedade bruxa, né? Antes da gente começar a discutir, eu vou chamar um áudio da Nayara, que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema. Hello, ouvintes! Pra quem não reconheceu essa bela voz, sou eu, Nayara. Hello! Vou aqui falar um pouquinho pra vocês sobre os gigantes, que são essas criaturas, né, belíssimas, de inteligência quase humana. Eles, inclusive, têm a sua própria língua e, como a gente já conhece, né, são muito altos. Eles têm lá, geralmente, os 6 metros de altura. Na época em que acontece a história, os gigantes, eles vivem em tribos reclusas nas montanhas. A gente vai ver muito isso lá em Ordem da Fênix. Essas tribos, elas nomeiam os seus líderes de Gurg. Eu imagino que seja assim a pronúncia correta, né? E de acordo com o senso comum, né, o senso comum normalmente é meio burro. Eles são criaturas muito violentas por natureza
e não confiam na magia nem em bruxos. Lá em Animais Fantásticos e Onde Habitam, o livrinho vermelho, o Newt fala pra gente que teve um tempo em que alguns gigantes eram integrados à sociedade bruxa. Só que a realidade, mudou depois que o Ministério da Magia teve a brilhante ideia de transformar o extermínio de gigantes em política pública. E, mais uma vez, o Ministério da Magia errando, gente? Parabéns, Ministério! Uhul! Lá nos anos 70, a maioria dos gigantes lutaram do lado do Voldemort, e eles foram responsáveis por vários incidentes, especialmente os que envolviam torturas muito cruéis e mortes de trouxas e coisas piores. E isso se repetiu lá em 1998, na batalha final que a gente tem em Relíquias da Morte, a Batalha de Hogwarts. Por causa desse histórico violento de guerra, e também pelo racismo existente, no mundo bruxo. Não só no mundo bruxo, porque aqui no nosso mundo também tem muito. Tem gente que fala que não, mas tem. Os bruxos, que são meio gigantes, assim como o Hagrid e a Madame Maxime, eles são meio esculachados, assim, da sociedade. Sofrem preconceito mesmo. Inclusive, novamente, lá em Ordem da Fênix, a gente vai ver muito disso com a Umbridge. Que, ela é cuzona com todo mundo, mas com o Hagrid, ao meu ver, ela é muito mais. Depois da batalha que acontece em Hogwarts, os gigantes eles voltam para os seus esconderijos nas montanhas. E, em 2021, a ministra Hermione Granger, ela recebe relatos de gigantes aliados a uma entidade chamada de o Agoureiro, que a gente sabe, quem que é, porque lemos Cursed Child, ou Criança Amaldiçoada, que é a Delphine Riddle, filha do Voldemort. E a gente sabe também que eles têm tatuagens de asas do Agoureiro, que é meio que relembrando lá a marca negra, gente? Assim, apesar dos gigantes parecerem todos do mal, das trevas, do malzão, lá na Ordem da Fênix, o Hagrid visita uma tribo e ele encontra alguns gigantes que, na real, são contra o Voldemort. E é isso que ele tá indo lá pra meio que recrutar, Então, vamos aguardar Ordem da Fênix para mais informações. Eu acho que esse áudio que a Nayara trouxe, ele traz essa questão que é muito interessante de como que os gigantes são vistos na sociedade, porque todas as informações que a gente tem sobre eles são sempre do ponto de vista dos bruxos, Então, toda vez que alguém fala, porque os gigantes são pouco inteligentes, porque os gigantes são violentos. Violento pra quem? Quem que define isso, Inteligentes pra quem, O que é inteligência? Sim, é sempre uma perspectiva que ela já tá passando por um filtro. Então, é muito difícil da gente colocar uma definição, assim, do que realmente, de como eles realmente são, Porque o fato deles viverem ostracizados também, por exemplo, faz com que a gente tenha menos informação ainda, porque não existe um convívio, Então não existe um relato positivo acerca dos gigantes e tal, pra gente poder relativizar essa ideia de comum. Gigantes não têm protagonismo na sua própria história. É exatamente isso, você falou bonito. A gente não tem acesso. A gente não tem acesso à narrativa própria do gigante contando sobre esse meio, A gente só tem a visão do colonizador, do bruxo. Exatamente. E acaba que mesmo os discursos que a gente tem, que são mais próximos de uma origem dos gigantes, que são os discursos, por exemplo, do Hagrid, ainda estão contaminados pelo fato dele ser um meio gigante, que cresceu numa sociedade bruxa, que tem uma visão problemática com relação aos gigantes. Uma sociedade bruxa, Sim, uma sociedade bruxa, que ele tá mergulhado nessas crenças. Então, acho que mesmo tendo a boa vontade que ele tem por reconhecer a origem da mãe dele e tal, ele ainda assim, com certeza, repete alguns estereótipos, Então a gente nunca tem como saber exatamente do que a gente está falando, Quem são de fato essas criaturas. Esse, de fato, é o livro pra gente explorar, bastante essa questão do bruxo dividindo espaço com outras criaturas que também têm algum tipo de consciência, Porque a gente tem tanto a explorar a questão dos elfos domésticos, vai aparecer o assunto da revolta dos duendes nesse capítulo, a gente tem a questão dos gigantes, Tudo muito interessante, como que
E no próximo livro a gente vai ver os centauros também, né? Como que deve ser difícil como até falaram no último episódio, né? Se a gente, que só é uma raça, a raça humana já vive do jeito que a gente vive, imagina se a gente tivesse que competir espaço com outra raça, né? Sim. Exatamente. E aí volta nessa coisa, né, de quem domina a narrativa, né? Como seriam as narrativas sobre outras raças se existissem outras raças, né, além da raça humana, assim. Para ser um pouco mais positivista, talvez, mais como uma outra forma de ver mesmo, não que eu discorde, Lari, mas eu acho que é interessante a gente, quando eu falo assim, o que é ser violento, né? O que é ser inteligente? Claro que cada povo, de acordo com o seu vocabulário e a sua cultura, vai ter uma resposta pronta para isso, né? Talvez a gente possa argumentar que, para o padrão que os bruxos consideram, eles são muito violentos. Só que assim, mas, né, then again, os homens, o ser humano é um bicho muito violento também, né? Tipo, a gente olhar pra uma tribo de, sei lá, aborígenes, ou a gente vai chegar e vai dizer, eles são os selvagens, né? Aquela coisa, eles que são os violentos, sendo que, tipo, não é o que a história mostra, né? É meio contraditório os bruxos marcarem os gigantes como violentos, enquanto você tem os massacres que estão sendo feitos pelos bruxos com outras criaturas, assim, né? Então tudo depende de quem tá contando a história, né? Porque daí, então, a gente pode pensar, eles são violentos ou eles estão respondendo à violência? Sim. Não dá pra saber. Eu tive, quando eu tava lendo, mais uma visão um pouco menos abrangente sobre isso, porque eu vejo que o próprio Hagrid, em algum momento, ele fala, e ele que é uma pessoa que também estava sofrendo meio que a ideia dessa narrativa que os gigantes têm, ele não tem tanto contato, né? A mãe dele, enfim, abandonou ele quando ele era muito jovem, então ele não tem a visão de um gigante. Ele tem a vivência dele de ser um meio gigante na sociedade bruxa, mas assim, falando sobre o que é ser o gigante, ou quão violento é um gigante, o Hagrid não tem muito esse local de fala, né? Vamos dizer assim. Mas ele é uma das pessoas que diz que os gigantes são seres violentos que não podem ficar juntos num ambiente que eles vão se matar. E tem um momento que o Ron, que já é uma pessoa totalmente influenciada por esse meio, essa cultura, né? Vai dizer assim, they're just vicious giants, né? Eles são, como é que fala vicious? Eles são malvados, eles são, que nem o Hagrid fala, na natureza deles, eles são que nem trolls, são que nem trasgos, eles amam matar, todo mundo sabe disso. E a gente fica questionando, né? Será que é isso mesmo ou será que é só o que... eu não duvido, porque o que acontece? Quando a gente tá falando de criaturas mágicas, é muito difícil a gente colocar, tipo, um limite, né? É muito difícil a gente delimitar onde termina a visão dos bruxos sobre eles e onde começa o que eles são de fato. Porque são criaturas fantásticas que a gente não conhece. A gente não tem como ter um referencial verdadeiro, real, pra usar de base, né? O narrador nunca é objetivo, né? Uma análise antropológica sobre a convivência. Não tem como nem Animais fazer. Fantásticos, nem no livro Animais Fantásticos, que é um livro didático, a gente pode confiar no narrador de fato, né? Porque eles são muito mal acostumados com o Machado de Assis, desculpa. Então no fim das contas a gente acaba tendo que, sei lá, tipo, ficar elocubrando mesmo, assim, tipo, eu tô falando essa coisa da narrativa e tal, mas nada impede que eles de fato sejam criaturas muito violentas, né, de inteligência inferior aos bruxos e tal. Então, assim, é muito difícil a gente ver o que é uma interpretação, o que é uma visão tendenciosa. Daí a gente vai... que se a gente for entrar em inteligência inferior, ou enfim, eu acho que o paralelo que a gente consegue colocar mais aqui é justamente com sociedades que vivem um pouco fora dessa sociedade ocidental que a gente conhece. Por exemplo, as sociedades que vivem tribos indígenas, que vivem aqui, que as pessoas não só acham que são só, por exemplo, índios aldeados que existem, e aí então pessoas que vivem fora de aldeias não são índios, mas são tratados como índios, e enfim, tem toda uma problemática aí que eu acho que tem a ver com a visão do outro, completamente parcializada, assim. Sobre o que é selvagem, o que é inteligente. Né? Sobre selvageria, sobre, tipo, colocar esse outro como um selvagem, ponto, e não
conhecer de fato o que acontece ali na cultura, né? Eu acho que quando a gente fala sobre, por exemplo, a baixa inteligência, o mundo bruxo, como a gente sabe que é muito atrasado em relação a esses conceitos, né? Eu acho que... Eu não sei se eu tô forçando a barra, mas eu acho que isso é praticamente uma crítica. Pelo menos quando a Umbridge vai falar isso pros centauros, eu acho que, tipo, eu acho que a narração tá falando, tipo assim, a narração tá muito do lado, tipo assim, olha só que idiota que tá falando isso, que aqueles seres não são inteligentes, que, tipo, eu duvido que se você fica sozinha numa floresta, quem que vai sobreviver? Se vai ser você ou se vai ser o centauro? Sim, então, eu acho que a narração parcializa muito isso. A narração deixa claro que não é essa a mensagem que ela quer passar. Pois é, eu acho que o que a gente pode dizer objetivamente é que talvez para o padrão humano, vamos dizer assim, do que a gente define como inteligência, ou pelo menos o que se entendia como inteligência, até talvez antes do Gardner, né, com a teoria lá das 9 inteligências e tudo mais, é que, tipo, talvez eles tenham baixa inteligência pra linguagem ou pra números, né, que é o que a gente, lógico, que é o que a gente considera inteligência, ou considerava-se inteligência como a única coisa. Mas aí pra que linguagem? Pouco tempo atrás. Porque eles têm uma linguagem deles, né? Aí você tem que exigir que eles saibam inglês, sabe? Aí tem que, se você não sabe usar o present perfect, não, você não é só tem a capacidade de você não, tô dizendo, não é a capacidade de você ter uma linguagem, é a capacidade de você, tipo, utilizar e entendeu? Não, mas usar justamente nessa linha de raciocínio, de que povos que, por exemplo, não têm língua escrita necessariamente têm inteligência inferior. Sim. Eu acho que porque nessa questão da linguagem você bate no limite de que sou eu que não tenho capacidade de me comunicar na sua linguagem, ou é você que não tem interesse de aprender a minha linguagem para se comunicar comigo? E aí eu acho que esse não pode ser um critério, porque ele sempre vai ser um critério tendencioso. Ele sempre vai ser um critério marcado por quem está contando, quem está falando, né? Mas o que eu queria dizer com isso é que, tipo assim, como eu falei, eu acho que é impossível a gente delimitar o que é uma interpretação, o que é uma leitura dos bruxos, o que é uma visão tendenciosa dos bruxos sobre os gigantes e o que são fatos objetivos sobre eles. Porque a gente não tem um referencial nosso no mundo, nosso objetivo. A gente pode fazer paralelos, mas esses paralelos sempre vão ser falhos. Eles nunca vão ser completos, porque, por exemplo, a Tami falou dos povos indígenas. Por mais que a gente consiga fazer paralelos entre essa coisa de colocar como selvagem e tal, ainda assim é incompleto, porque a gente está falando de uma criatura mágica que não é humana, e aqui a gente está falando de povos indígenas que são humanos, é somente uma cultura diferente. Então sempre vai ser um paralelo incompleto, sempre vai ser um paralelo muito falho, que isso é muito importante da gente apontar, né, quando a gente está discutindo essas coisas. É sempre importante a gente apontar que a gente está falando contextualmente. Em determinado contexto, isso aqui pode ser um paralelo para uma coisa e tal. O que eu quero dizer é que não importa no final das contas isso, porque de qualquer forma continua, independente deles serem ou não inferiores intelectualmente, independente deles serem ou não violentos, etc., a forma como eles são inseridos ou como eles são excluídos da sociedade bruxa é muito problemática. Eles são excluídos por meio da violência. Então tem essa coisa de que eles se matam, não sei o quê, mas o Ministério também é responsável por eliminar boa parte deles, né? Por que eles se juntam com o Voldemort? Existe esse discurso de que eles se juntam com o Voldemort porque eles gostam de sangue, porque eles querem matar. Ou será que eles se juntam com o Voldemort porque eles veem talvez uma possibilidade de não serem mortos pelo governo do Voldemort, sabe? Então... Mas agora me permite fazer uma relativização, já que você então colocou essa diferença que de fato é uma outra raça, né? E aí a gente tem questões que humanos não têm outras raças, e no caso do mundo bruxo, então é uma outra raça de fato. Se é uma outra raça que violenta e tem 6 metros de altura, é um pouco perigoso também, né? Assim, talvez tenha uma questão aí de autopreservação. Então, entende? Não, pode ser. Tô só jogando a advogada do diabo aqui, porque me ocorreu isso agora. Porque, assim, pode ser uma questão de autopreservação, mas... E eu acho que, em certa medida, passa um pouco disso também, né? Eu acho que todo medo do outro passa também por uma coisa de autopreservação. É verdade. Né? Como que isso vai ser... Como que isso vai, a questão, eu acho que fica no limite de onde a gente coloca isso enquanto um instinto de sobrevivência factual, né? Assim, tem um gigante de 6 metros de altura que vai te esmagar agora.
E uma questão de autopreservação de grupo, né? Assim, Sim. Então, se o meu grupo é superior e o meu grupo precisa excluir o outro grupo. Sim. Acho que é aí que fica problemático. Exatamente. É como, eu acho que o instinto de preservação, ele é normal, ele vai aparecer. A questão é como que isso vai ser, o que isso vai resultar, né? Então, por exemplo, no áudio da Nayara, ela falava que a eliminação dos gigantes se torna uma política pública. E isso é uma coisa problemática. E aí, quando a gente vai fazer um paralelo com outras criaturas mágicas, né? Se a gente pensar, por exemplo, os lobisomens, é fato que os lobisomens, durante a lua cheia, são perigosos. Isso eu acho que é indiscutível. Agora, como que isso vai ser? Como que o Ministério vai lidar com isso? O Ministério vai excluir? O Ministério vai matar? O Ministério vai colocar eles completamente fora da sociedade? Ou o Ministério poderia, por exemplo, implementar uma política pública de... Nossa, agora eu estou fazendo política pública para os lobisomens. Vai implementar uma política pública de, tipo, fazer a poção matacão pra, tipo, em massa, sabe? Pra garantir que distribuição garantida dessa poção. Que durante essa coisa, não só as pessoas que não são lobisomens não sejam atacadas, mas também para proteger a própria integridade dessas pessoas. E aí você, a partir daí, enxergar que, independente da pessoa ser um lobisomem, ela ainda é uma pessoa. E ela ainda merece ser tratada como um indivíduo, né? E aí eu acho que é aí que o Ministério falha, entendeu? Porque independente do que os gigantes são, essa é a única forma de lidar. A gente fala sobre a política como um todo, e a política como um todo é um reflexo de como a sociedade é como um todo. Sim. Então, assim, se tem essa marginalização antes, é muito difícil até chegar na política pública, entende? Sim. Desconstruir toda essa marginalização até chegar a um ponto de, ok, então vamos implementar um negócio. E essa é a parte que é importante, né? Então, socializar todos os gigantes e aí, então, apagar a cultura deles. Como que faria isso com os gigantes, por exemplo? E existe uma questão também que a gente tem que pensar que, historicamente, o Ministério sempre foi ocupado por grupos de famílias dominantes, né? Eugenistas, praticamente. A grande maioria, eugenistas e grupos que têm interesse em manutenção de poder, né? Então, os poucos casos que a gente tem de ministros que tentaram, de alguma forma, implementar políticas diferentes, eles foram rechaçados, eles foram depostos, eles foram, né, tirados do poder. Então, a quem que isso interessa, né? A quem interessa socializar essas outras raças, né? Incluir essas outras raças no convívio social. A essas pessoas não interessa. E eu queria discutir também um pouquinho com vocês a questão de... Assim, a gente tá falando aqui sobre, né, os possíveis paralelos dentro de um determinado contexto com o nosso mundo e o que é ideal. E como que seria, vamos dizer assim, uma forma mais efetiva, né? E... De integrar e tudo mais e fazer todas essas políticas. Mas eu queria também explorar, né, já que não tá tendo, né, infelizmente, o ideal e o perfeito, a gente explorar um pouquinho como é que funciona esse sistema de preconceito, né, no mundo bruxo em que tá inserido. Porque, por exemplo, logo no comecinho do capítulo, quando a Hermione tá falando que, tipo, e daí, se ele é gigante, não sei o quê, ela fala algumas coisas e o Ron fica, tipo assim, contrariado. Ele não quer discutir com a Hermione, mas ele fica, tipo... sabe, eu não quero discutir sobre isso, mas eu não concordo, coisa e espada, né, coitado. Porque ele fica assim, eu sei que gigantes são perigosos, entendeu? Tipo, não é você que vai me convencer que eles não são. Eu leio pelo menos assim, essa parte, que vocês acham? Porque o Ron, a gente sempre fala disso aqui, né, os Weasley, eles são esse nosso termômetro da família média bruxa, do senso comum bruxo. E é um senso comum... Eles são ouvintes da Jovem Pan. Nossa, não, coitados. Eu acho que não chega a esse ponto. Eles são um senso comum bem intencionado, né? Eles não são um senso comum de tipo, bandido bom, bandido morto. Eles não são um senso comum ouvinte da Jovem Pan. Eu acho que é exatamente o contrário. Eles são um senso comum, tipo, de acolhimento, de diálogo, não sei o quê, mas tudo tem limite, né? Tipo, chega certas coisas que pra eles não bate, que aí seria radical demais e tal. Mas uma coisa que rola também nesse capítulo é que o Harry também tá nesse... Ai, meu Deus, a palavra. Nesse mesmo mindset da Hermione, né? Porque ele também não tem esse preconceito internalizado, né? Ele também cresceu em uma outra sociedade
em que pra ele não faz sentido. Tipo, ele é gigante, gente, mas eu conheço o Hagrid, eu sei que ele é de boa. Sabe? Cuida aí. E isso é muito legal, porque como ele não tem esse molde da sociedade de como lidar com gigantes, ele pessoaliza essa forma de se relacionar, né? Então ele vai partir dos exemplos que ele tem. O exemplo que eu tenho de um gigante é o Hagrid. Putz, o Hagrid é massa. Então por que eu vou odiar gigantes, né? Isso me lembra, sabe o que, Lari? Quando a gente vê, por exemplo, crianças falando sobre o tema, por exemplo, sei lá, da homossexualidade, né? Sim. Que não receberam todo aquele input da sociedade, que tipo... E elas, tipo assim, tá, legal, o que tem, né? Por que tem? É basicamente o que a Hermione falou. Ela falou bem assim, ó. Mas, francamente, porque toda essa histeria por causa dos gigantes. Nem todos devem ser horríveis. Mas isso tem muito a ver com esse pânico moral que é instituído, né? Com essa coisa das crianças. Isso daqui, pra mim, tudo isso que acontece aqui do Hagrid, dele estar dentro de uma escola, isso é muito importante, né? Isso acontece com o Lupin também. Deles serem professores e tal. Cai nesse discurso do tipo, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? Mas a gente tem que pensar nas crianças, a gente tem que proteger as crianças. Think of the children, Dumbledore. Ideologia de gigante, sabe? Então, assim, esse pânico moral, ele aparece muito bem aqui. Inclusive, é muito irônico da vida que a Rowling tenha retratado tão bem isso aqui, tão bem. E ela retrata isso conscientemente, gente. Isso aqui não é um deslize. Ela não escorregou e escreveu isso sem querer. Isso aqui é uma coisa muito consciente. E é muito irônico que ela tenha escrito isso de forma tão perfeita como que isso é colocado em motion, né? Tipo, como que se cria esse pânico moral, como que se alimenta esse pânico moral com fake news, com a imprensa que fica soltando matéria fraudulenta. Inclusive, esse capítulo é exatamente isso, é uma fake news. Sim. Escrita para isso. Sim, e como que isso vai sendo alimentado, como que isso cresce, como que isso se alimenta desses preconceitos pequenos que as famílias que são bem intencionadas, sim, têm, como os Weasley, como que isso vai crescendo de uma forma, e é muito irônico que ela tenha feito isso tão bem, e ela tenha anos depois caído num pânico moral, né, com relação às pessoas trans. Só acho engraçado, hein, J.K. Rowling? Nossa, só acho engraçado. Mas é isso, né, e esse pânico moral, hoje, eu acho que a forma mais atual dele tem a ver com a questão da ideologia de gênero. Aí, amiga, não fala isso não, porque toda vez que você fala essas três palavras, uma fada do... Ela morre, sei lá, né? A ideologia melhor. Entre muitas aspas, né? Enfim, isso não existe. Não, mas gente, eu vou até fazer um desabafo aqui, desculpa, Lara, te interromper, mas assim... Cara, as pessoas não percebem que a ideologia de gênero é o que os outro lado está defendendo, né? É o contrário, a ideologia anti-gênero, cara. É eles que ideologizam as crianças pra acreditar em gêneros que, tipo, que são naturais, que eles acham que são, enfim. Essa coisa, né, que esse pânico moral que hoje pode ser mais aproximado da ideologia, dessa suposta ideologia de que tá mais representada hoje por esse pânico com as pessoas trans, tipo assim, porque meu filho vai entrar na internet, ele vai dar um post no Tumblr e vai virar trans. Essas coisas assim. Mas isso é até muito recentemente, gente. Tipo, kit gay, 2018, 2017. Sabe? Isso é pânico moral. E é pânico moral que a gente vê que tem resultado prático na sociedade. De você, tipo, interferir numa eleição, criando esse tipo de coisa. Mas também com a ajuda da Rita Skeeter, né? Mais fácil ainda com as fake news aí rolando soltas. Eu empolguei, eu já ia falar do Haddad aqui. Lula lá, brilha uma estrela, caralho. Mas é isso, assim, né? E é muito incrível como que ela constrói, né? E vamos tirar a parte da ironia, que é muito triste, né? Que ela tenha caído nesse pânico. É muito legal como que isso é construído, porque ela mostra todos os mecanismos de surgimento desse pânico, de como que esse pânico, não ele é bem vai... do surgimento necessariamente, mas de como ele é usado. Sim. Né? Porque é isso que eu falei. Então, assim, como é que ele se relaciona com a sociedade? Um preconceito que já existe e que uma marginalização que já existe. E aí você traz à tona aquele medinho que a pessoa tem, que é o que eu falei, é o tal do instinto de preservação, que às vezes é até natural, mas você traz à tona de maneira muito perversa para usar politicamente. Isso que é o mais perverso do negócio, né?
Porque esse pânico moral, ele vai se alimentar de medos muito justificáveis, porque você acha que você está se protegendo, você acha que você acha genuinamente que você está protegendo as pessoas. Então, a posição do Ron aí, por exemplo, ela não é mal intencionada. Ele acredita genuinamente que é muito óbvio que gigantes são violentos e, portanto, eles devem... E que eles apresentam um risco real. Everybody knows Exatamente. E isso que é muito perverso, porque você se alimenta de medos das pessoas. Você pega um medo, em vez de você mostrar que ela não precisa ter medo daquilo, porque não é aquilo tudo, né? Vamos conversar sobre isso, não. Você pega isso e você transforma em uma coisa que não é mais só ela tendo medo sozinha. Ela tendo medo, tipo, da pessoa invadir a escola. Invadiu aqui, agora ele tá me dando aula. Um dia ele vai ficar nervoso e vai matar Trazer alguém. um kit gigante. Agora vai dar kit gigante pros alunos. Exatamente. E eu acho interessante que o Ron, ele não se... Embora ele tenha esse preconceito também internalizado, diferente do Harry e da Hermione, ele também se recusa a... tipo, botar a lenha na fogueira desse lado, né, do negativo nesse sentido. Ele meio que tá escutando e ele não se opõe também de ir atrás do Hagrid pra consolá-lo, porque ele, enfim, né, mas acho que quem tá puxando muito isso é o Harry, né? A Hermione tá um pouco assim mexida porque ela gostou da professora nova, o Ron provavelmente tá pensando, sei lá, nas questões dos gigantes e tem muito claro na cabeça dele o que é um gigante na cabeça dele, mas eu duvido que ele tenha esse preconceito com o Hagrid, né? Então eles vão lá e vão atrás do mas é aí, por exemplo, quando o Rony conflita o preconceito que ele tem com o que ele conhece, né? Eu acho que ele tá passando por isso, inclusive. Ah, tá, mas inclusive eu quero perguntar antes de eu entrar nesse assunto. E tipo, o Ron nem imaginava que o Hagrid era meio gigante. O mundo bruxo nem imaginava que uma pessoa de 4 metros de altura... Não, eu acho que a justificativa... Eu acho interessante a justificativa que o Malfoy dá quando ele mostra o artigo pra eles. Eu achei que ele tinha tomado um frasco de esquelete. Eu pensei, faz sentido, né? Quando você é bruxo, ao mesmo tempo, também tem essas coisinhas que você conta pra você mesmo, pra não encaixar as pessoas nos tipo, piores estigmas, sabe? E acontece... acaba que, como a gente tá falando de uma sociedade que tem magia, né? Sempre existem possibilidades assim. Às vezes o Hagrid realmente poderia, tipo, ter, sei lá, levado um engórdio que não deu muito certo. Alguma coisa assim. Pois é. Porque, tipo, é muito grande, gente. E tem a Madame Maxime também. A não ser que, tipo, o próprio mundo bruxo, né? O que já pensou se, tipo, tem tantos meios gigantes ou mais de uma pessoas, assim, que sejam meio alguma coisa, que pra fugir desse preconceito, né? Meio que criam esses fatos que acabam meio que normalizando pra eles poderem viver dentro do mundo. Passar, né? Meio que criam essas histórias, assim. Né? Tipo, ele caiu na poção do crescimento. Eu sou assim porque eu fiquei pensando nisso mesmo. Quando eu li, eu até pensei, provavelmente isso pode acontecer, de você tomar uma poção de esquelete quando você é criança. Mas será que não daria pra reverter magicamente o efeito da poção? Por que não foi revertido? Então, às vezes, é realmente historinhas que as pessoas contam pra poder se socializar e não sofrer preconceito. Ou às vezes contam também, tipo, para os filhos, né? Tipo... pra o menino não achar que tem um meio gigante no meio. Né? Até porque, como que o pai do Hagrid vai explicar pros filhos dele que ele transou com uma mulher de 6 metros de altura? Não consigo. Não tava demorando. A gente podia fazer um drinking game da Casa Elefante. Toda vez que a Tamires trouxer a discussão de como o Hagrid foi concebido, a gente bebe uma garrafa de esquelete. Mas é o pai do Hagrid transando com um prédio, gente. Não dá pra conceber. É muito grande, 6 metros. Não consigo entender como isso aconteceu. Ele tem que escalar na mulher, né, gente? Já pensou? E ele era pequenininho, era um cara pequenininho. Dava pra ele nadar no útero dela, sabe? Vocês lembram daquele filme Fale Com Ela? Tem um negócio assim, que o cara fica pequenininho, aí ele entra na vagina da mulher e fica lá dentro. Enfim, né, gente? Esse podcast contém conteúdo adulto. E sobre a questão do tamanho, né? Porque, tipo, em algum momento fala que o Hagrid tem 4 metros de altura, né? Nossa, 4 metros é muito grande, gente. O Hagrid era tudo isso quando o Harry viu ele na Pedra Filosofal, porque eu lembro que a descrição do Hagrid na Pedra Filosofal é um homem que tem, tipo, a altura... o dobro da altura de um homem normal. Tipo, de um homem average. Então, mas um homem seria average uns 3 metros. Eu uns 3 metros e meio. 3 metros e meio pra 4 metros.
Mas, gente, é muito grande. É muito grande. Tipo assim, o Hagrid do filme, tipo, é fichinha no frente do Hagrid, verdade. Eu sempre achei o Hagrid do filme muito pequeno mesmo. Então, no livro, o Hagrid tem, então, em torno de 3,5 metros, né? E o do filme tiveram que dar uma diminuída nele. E ainda fazendo a diminuição, tiveram que fazer alguns efeitos, né? Pra poder fazer ele ficar maior, negócio de câmera e tal, que nem fizeram lá com o Gandalf. Mas eu acho que tem a ver também com câmera, porque se tivesse sempre em cena uma pessoa que fosse o dobro do tamanho de todo mundo, não é visualmente bonito, né? Eu acho que foi de propósito mesmo, mas eu acho triste. Faz sentido. Sim. E eu acho legal que os gigantes são gigantes mesmo, né? Tipo, 20 metros de altura é um prédio de, sei lá, 7 andares. Não, 6 metros. 20 metros? 20 feet. Ah, não, 20 feet, é verdade, tá, 6 metros. Ah, melhor. porque, porra, 20... Aí é o negócio do pai da mãe do ia dar muito certo, o cara literalmente Ele ia ter que entrar nela pra fazer o dela, pra filho. poder conceber. Sempre volta nisso. Mas, gente, eu nunca vou conseguir aceitar que isso aconteceu. Não consigo entender. Não cabe na minha cabeça. Desculpa, amiga, já sociedade. é pequeno pra mim que ele entrou nela e... Não cabe na sua cabeça igual fez o que ele precisava lá dentro. o pinto do gigante não cabe numa vagina. Gente, não, isso daí não pode. Isso não dá. Isso não tem conditions. Desculpa. Gente, acho que o Rowling pensou nisso, colocando a mãe do Hagrid como giganta, né? Ai, Se com fosse certeza. o contrário... Se fosse o contrário, ia ser pior. Eu acho que talvez até a ideia original, aquele, né? Bem headcanon. A ideia original era colocar o pai era... Aí ela pensou, ai não, gente, Deus me livre. Aí mudou. Vamos deixar a mãe, né? Já pensou. Socorro! Mas tudo isso, né? Um grande parêntese que eu ia falar sobre como que o trio chegou lá pra consolar, né? O nosso Hagrid. Bateram na porta uma vez, não respondeu. O bichinho, quando eles estavam na aula lá, as cortinas dele tudo fechado, ele não queria papo com ninguém. E aí, depois que a Hermione volta virada no Jiraiya, né? Puta com a Rita Skeeter. Ah, não, mas eu vou fazer o Hagrid voltar e ela vai se fuder, aquela mulher. E aí eles batem. E quem atende a porta? Não, é o Hagrid. É ele mesmo. Reizinho, que nunca cometeu nenhum erro diferente do que dizem por aí. Dumbledore, consolando o Hagrid. Acho importante pontuar um acerto de Dumbledore, porque a gente tasca muito, né, no menino, mas o menino é bonzinho, tava lá, tava tentando fazer o Hagrid voltar, tem que dar mas eu vou te dizer que eu não sei se eu concordo com tudo que aconteceu no Eu acho importante dar biscoito quando o biscoito é merecido, entende? Não, há quem diga que não foi tão merecido nessa situação. Então, eu queria muito entender por que você acha que esse biscoito não é merecido, Code. Você pode se explicar? Você pode resumir em 30 segundos. Por quê? Basicamente, vou resumir em 3 segundos, em 1 segundo. O Dumbledore praticamente usa a palavra mimimi pro Hagrid. Não acho. Ele fala assim, para com isso, nada a ver esse teu problema aí. Tipo, levanta, bora trabalhar. Amanhã eu espero você pra trabalhar, tá bom? Tipo, não tem negócio não, sacode a poeira. Tu acha que eu ligo... Você acha que eu ligo pras pessoas que falam pra mim? Não, né, Hagrid? Então você também não deve ligar. Bora trabalhar amanhã. Eu não acho que esse é um discurso de mimimi. Eu acho que esse é um discurso de mostrar que ele entende que ele também se encontra numa posição fragilizada de alguma forma. Por isso que ele dá os exemplos dele lá. Inclusive o Igor lançou lá no grupo, eu quero que oficializar que não é mais headcanon, é canon, de que o Dumbledore recebia corujas revoltadas, não sei o que, dos pais, porque ele era gay. Não, assim, e também super cambina, né, se ele fala assim, quando o Hagrid usa o argumento praticamente do local de fala pro Dumbledore, que o Dumbledore fala, Hagrid, sacode a poeira, bora, você não liga pra isso não. Eu também sofro com esse tipo de coisa dos pais. Aí o Hagrid fala, mas você não é meio gigante, você nunca vai entender. Aí o Dumbledore fala assim, pois é, querido, mas eu sou gay. Isso aconteceu, é real, tá no texto. Aconteceu, gente, não tá escrito no livro de vocês, não? É porque a Rocco fez uma revisão recente. Não, eu amo que pra continuar essa conversa, ele muda de assunto pro irmão dele que, tipo, fazia coisas com bode. E, tipo, amigo, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Mas assim, então, eu acho que o Dumbledore... Não tem a ver, mas é porque ele tá tentando dar um exemplo de notícia falsa, presumo eu. Notícia falsa que afeta a família dele, que afeta a vida dele, que faz as pessoas julgarem. Ele tá tentando empatizar. Ai, gente, desculpa, mas tipo, eu acho eu sei que bem eu nunca nada serei a ver. Não, mas assim, eu sei que eu nunca serei gigante, mas olha só, conheço situações parecidas. É uma tentativa de empatia. Eu não acho que é necessariamente. Ela pode não ser uma tentativa de empatia perfeita. Exato. Tem uma falsa simetria, claro, porque realmente o Dumbledore nunca vai saber o que é ser um gigante.
Mas Sim. ele tá tentando falar, eu entendo o que você tá passando, é ruim mesmo lidar com fake news. E eu acho que uma coisa muito importante da gente pensar nisso é que o Dumbledore, ele é um cara que, independente dele nunca entender realmente o que o Hagrid passa, não sei o que, ele é a pessoa que sempre ofereceu apoio material pro Hagrid. Ele foi a pessoa que deu um emprego pro Hagrid. Ele foi a pessoa que deu uma casa pro Hagrid. Ele foi a pessoa que permitiu que o Hagrid continuasse inserido na sociedade bruxa mesmo depois que ele foi expulso de Hogwarts. E isso é muito forte. Isso é muito importante. Porque eu acho que aqui talvez esteja a chave da parada. Que o Dumbledore, ele é uma pessoa que ele não sai militando igual a Hermione pelas coisas, mas ele toma medidas práticas. Então ele dá um emprego pro Hagrid, ele dá um espaço pro Hagrid viver, ele acolhe o Dobby, ele entende as necessidades que o Dobby tem, que é de receber um salário, que é de ter não sei o que, ele oferece essas coisas pro Dobby, ele dá isso pro Lupin. Então ele entende que essas pessoas, elas não precisam só de um discurso de apoio, elas precisam de condições de se manter na sociedade. E ele faz isso. Aplaudindo. Só aplausos. E se ele faz isso, ele pode falar que é mimimi, eu não me importo. Mas ele não fala que é mimimi. Amiga, eu acho que é muito interessante o que você falou, porque o próprio Hagrid, ele fala também, né? Tipo, que o Hagrid, tipo assim, o Dumbledore, ele acredita nas pessoas, ele aceita as pessoas, ele daria uma vaga pra Hogwarts pra qualquer pessoa que tivesse magia. Sim. Tanto é que a gente, inclusive, chegou a ter Tom Riddle, né, no meio. Mas, enfim, o meu ponto eu acho que... Não, assim, eu tô sacaneando. Claro que eu tô sacaneando. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que o Dumbledore... Sim, eu acho muito positivo aceitar todo mundo e colocar as pessoas lá e fazer tudo isso, dar as condições materiais pro Hagrid, pagar o salário dele, pagar o salário do Dobby e tudo mais. Mas assim, eu acho que o Dumbledore... E ele trabalha muito com a ideia da autonomia, né? Ele é uma pessoa que, tipo assim, eu vou te dar aqui as condições e você se vira nesse sentido, né? Se vira, assim, de alguma forma. Porque eu acho que ele podia ser... Talvez eu tô exigindo um pouco demais de um cara que talvez tenha a autonomia ou trabalhar a autonomia nas pessoas como seu core value, né, vamos dizer assim. Mas ele, tipo assim, por exemplo, o Tom. Eu aceito, eu vou dar essa vaga, eu vou investir, eu vou insistir, ele vai entrar. E aí, tipo, eu não dou um acompanhamento, vamos dizer assim, devido. É a mesma coisa pro Hagrid. Eu vou fazer o Hagrid ser professor. Só que eu não vou ensinar o Hagrid a ensinar, não vou acompanhar o currículo dele. Ainda voltamos à discussão de que a liberdade, ela tem limites, até porque não dá pra pedagogia estar acontecendo como ela acontece em Hogwarts, não é mesmo? Sim. Não, tipo assim, eu não tô dizendo que o Dumbledore é totalmente defeituoso, mas eu também não tô dizendo que ele é totalmente perfeito. E até a abordagem dele... Isso cai nessa ideia, numa ideia liberal, que é uma ideia de que, assim, eu vou dar oportunidade igual pra todo mundo e você faz o que você quiser com essa oportunidade. Isso é completamente liberal. É uma perspectiva de... E o Dumbledore tem isso muito, né? É o heróizinho liberal. Eu acho que o Dumbledore, ele tem, sim, vários defeitos, né? Nesse aspecto, assim. Eu acho que ele parte muito do princípio de colocar as pessoas no mesmo patamar, realmente, e a partir dali elas se guiarem. Mas eu acho também que tem certos casos em que ele é mais presente, como é o caso do Hagrid, como é o caso do Lupin, né? Ele não simplesmente joga o Lupin na escola e foda-se. Ele cria toda uma estrutura pra ele, né? Eu acho que é muito difícil também a gente trabalhar a partir do Voldemort, que é um caso muito, muito, tipo, específico, sabe? Eu não sei se ele pode ser um critério pra gente julgar. Eu acho que existem vários critérios pra gente julgar como que o Dumbledore falhou pedagogicamente em Hogwarts, com vários alunos, inclusive com o Mozão. Mas eu não sei se o Voldemort pode ser usado como base pra isso, porque eu acho que ele é, tipo, muito a exceção da exceção da exceção, sabe? E eu acho também injusto dizer que ele não acompanhou o Tom Riddle, vamos chamar de Tom Riddle, porque, assim, o aluno de perto. Ele acompanhou e justamente... Tanto que sempre foi muito ciente do que estava acontecendo, do que ele estava se tornando. Sim. Eu acho que às vezes a gente espera demais do Dumbledore. Ele não tinha a bola da Sibylla Trelawney. Os erros do Dumbledore, Trelawney. na realidade, são erros da nossa expectativa, não são os erros do Dumbledore. Eu acho que tem certas coisas que a gente coloca, tipo, a gente espera muito realmente, assim. Sim, e eu acho que com o que ele tem em mãos, ele dá conta de muita coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma escola
que tem não sei quantos alunos e tipo assim, é muito difícil, sabe? E aí eu acho que nesse caso entra também as falhas dos outros professores, principalmente os, como é que chama? Os chefes das casas. Os diretores das diretores das casas, né? Porque por que existe essa hierarquia? Porque o diretor não dá conta de tudo, né? Ele então, precisa quer dizer que disso. O tom tá mais pra um erro do Slughorn do que um erro do Dumbledore. Eu acho que boa parte do Slughorn, da questão do Voldemort é um erro do Slughorn, sim. E inclusive, eu acho que o Slughorn é um personagem que ele é muito mal trabalhado pelo fandom. Porque a gente... Eu acho que é um personagem super interessante, o Slughorn, inclusive. Sim, ele é um personagem muito, muito interessante, mas eu acho que a gente dá pouca atenção pra ele. Endeusa um pouco, tipo, endeusa ele demais, né? Talvez coloca ele como se fosse, tipo, nunca fez um... às vezes a gente coloca, tipo assim, olha só, esse cara é um exemplo de Sonserino, não sei o quê. Sendo que, tipo assim... não é. Isso existe, eu não sabia, não. O fandom gosta muito dele. Nossa, 6º livro que me aguarde. E existe uma responsabilidade que precisa ser imputada a ele, né? Ele foi diretamente responsável pela aproximação do Voldemort com as Horcruxes, né? Ele foi a pessoa que ofereceu esse conhecimento ao Voldemort, ao Tom Riddle, né? Mais ou menos, né? Não, tipo, ele foi quem... Bom, a gente discutiu isso no 6º livro, a gente tem 30 coisas na pauta. É verdade. Mas enfim, eu acho que, voltando, né, no Dumbledore, eu acho que tem isso, assim, o Slughorn, ou o Hugh Snape, depois na época do Harry, a McGonagall nas duas épocas. Eu não lembro quem são os outros chefes das casas, se eles já eram chefes das casas na época dos marotos e tal. Mas enfim, de qualquer forma, os 4 chefes das casas, independente de quem eles são, de acordo com a época que a gente tá falando, eles são ali responsáveis diretos por lidar com aqueles alunos, e eles são responsáveis por um número menor. Então, tipo, a McGonagall é responsável pelos alunos da Grifinória. E ela deve reportar ao Dumbledore qualquer erro que aconteça ali, qualquer problema que aconteça ali. Então, alguma coisa que não é percebida pelo diretor, antes disso ela não foi percebida pela McGonagall. Não foi percebida pelo Snape, não foi percebida pelo Flitwick, né? Talvez eu esteja entalado precisando muito dessa discussão. Eu acho melhor talvez realmente a gente ter ela lá no Enigma do Príncipe. Porque, assim, pedagogicamente falando, né? Até como professor, e eu sei o quanto que é muito difícil a gente dar conta dos nossos alunos e dar conta da parte educacional, quanto mais da parte moral, né? Que é muito mais difícil. Que você tem que, enfim... Mas assim, no momento em que a gente tá falando de alunos que estão isolados de uma família, junto com um monte de adolescente aprendendo poder, que eu acho que é um pouco além da escola, né? Tipo, você tá aprendendo poder. Então, se assemelharia mais como se, sei lá, uma escola marcial, que você, tipo, tem um aluno, você é um mestre, tem um aluno que o teu aluno pode aprender coisas que, de fato, ele vai, tipo assim, utilizar pra bem ou pro mal, ou pra coisa desse tipo, né? E eu queria muito quando a gente chegar pra falar sobre isso, porque eu acho que, pra mim, eu posso desconstruir essa ideia ainda, mas eu acho que assim como é o nome do artigo da Rita, né? Eu acho que o Dumbledore's Giant Mistake, que a Lia não traduziu como gigante, não sei porquê, enfim, que é todo o ponto desse negócio era colocar gigante no título. Tinha todo um trocadilho aí, Lia, fica a dica. Fica a dica, amiga. Mas enfim, eu acho que o grande erro de Dumbledore foi o Tom, mas talvez eu esteja responsabilizando demais o Dumbledore. Mas enfim, vamos discutir isso no Enigma. Eu concordo com você que existe uma responsabilidade aí que vai além só da responsabilidade pedagógica e tal. E eu acho que existe uma parcela desse erro que tá sim na conta do Dumbledore. Mas eu acho que às vezes a gente coloca essa conta toda em cima dele, tá? Sabe? Sim. E existem outras pessoas que são responsáveis por isso também. Inclusive as próprias escolhas das pessoas, né? Com certeza. Né? Às vezes o melhor professor do mundo não iria dar conta de mudar o caminho ali de um aluno. E voltando então para o aluno em questão, né? O Hagrid. Eu entrei no mode promotor do Dumbledore pra fomentar a discussão, tá, gente? Mas aqui, meu bem, é defensoria pública. Mas eu acho que assim, gente, falando sobre o Hagrid, né, de fato, a questão dele e a abordagem do Dumbledore, né? Porque assim, o Dumbledore foi lá, primeiro porque acho que ele tem um afeto e um carinho e toda essa questão realmente pelo Hagrid, porque o Hagrid também ameaçou se demitir. E o Dumbledore falou assim, não vou aceitar. E eu acho que isso é uma abordagem muito condizente com, acho que é um mindset, pra usar a palavra que a Larissa ama, dessa geração. E quando eu digo assim que, tipo, esse negócio eu acho que é muito comum para as pessoas
da idade do Dumbledore, talvez, não, eu digo nem tão longe, né? Eu acho que até a nossa geração um pouco ainda tem meio que esse negócio, tipo assim, não, eu não aceito que você está mal, e você não tem motivos pra estar mal, tá vendo? Tem até essas pessoas aqui que gostam de você. E aí ele fala assim, ele dá vários conselhos. Isso eu acho que é a parte ruim, mas eu acho que junto com isso tem a parte boa. Eu não sei se, coincidentemente ou não, o Hagrid tem acesso às pessoas que gostam dele, que vão lá naquele momento e dizem exatamente o que ele precisa ouvir, né? Que é muito bom pra ele, é bom para o moral. E Peraí que eu me perdi depois dessa referência. É a abertura do Rodrigo Show. É bom. É bom. Enfim. E é bom pra moral do Hagrid que ele tá ali sendo apoiado, né? Por uma pessoa maravilhosa, incrível, bruxo dos caralho, enfim, pica das galáxias, que é o Dumbledore. E os amigos dele de Hogwarts que sentem falta dele e dizem que, tipo, Hagrid, você tem que continuar, a gente gosta de você e tudo mais. E é legal. Eu acho que essa empatia, esse lado mais caloroso é mais importante pra construção vamos dizer assim, do consolamento, quer dizer consolo, né? O consolo do Hagrid, do que não era pra você estar sentindo isso, não faz sentido. Tipo assim, se toda vez que você se preocupar com o que você tá sentindo, você for chorar e se isolar e ameaçar se demitir, você não vai fazer nada. Eu entendo o que você tá falando e o problema dessa abordagem, mas eu ainda acho também que é pedir demais do Dumbledore, assim. Eu acho que era uma postura muito comum, ainda é, como você falou, de muitas gerações, de agir assim, e como uma forma de mostrar apoio, né? A gente começou a pensar sobre... É o jeitão da geração. A gente começou a pensar sobre como isso pode ser problemático muito recentemente. Sim. Mas não deixa de ser importante pontuar. Mas, ao mesmo tempo, não pedir um discurso meio anacrônico até, né? Não só pro personagem, que é uma figura mais velha, de uma geração diferente, mas do próprio livro, que foi lançado em 2001, né? 2001. Mas eu tô falando mais sobre o que é ideal, né? Que nem como a gente tava falando sobre o que seria ideal que o Ministério fizesse com os gigantes, né? Que eu falei, eu acho importante a gente aqui agora, 2021, discutindo, mas não dá pra cobrar isso dele. É importante pontuar que, de fato, essa não é, hoje, eu acho que é a melhor abordagem, né? Mas uma coisa muito, muito legal, né, que o Cody falou, é que ele fala sobre essas figuras, né, que estão ali, que não só o Dumbledore, que é uma figura que ele admira muito, que ele admira enquanto bruxo, mas também enquanto pessoa, né? E também o próprio Harry, né? Esses amigos, né? E especialmente a figura do Harry, né? Tanto que ele vai falar que o Harry é uma inspiração pra ele, assim, né? Que ele se via um pouco no Harry quando ele chegou em Hogwarts e tal. Isso é muito fofo, assim. E isso leva pra uma parte que eu vou pedir licença pra vocês pra ler um trechinho, que é muito bonito, ai, gente, que é o Dumbledore, o Hagrid falando justamente sobre essa relação dele com o Dumbledore e como que o Dumbledore se torna também uma espécie de figura paterna para ele, né? Como que ele de alguma forma vai entrar no espaço onde o pai do Hagrid estava, né? E ele fala assim... Um substituto de pai, como diria a Rita, perguntando pro Harry mais tarde. Isso. E ele fala assim, Dumbledore foi quem me apoiou depois que meu pai morreu. Me arranjou o lugar de guarda-caça. Confia nas pessoas, ele. Dá uma segunda oportunidade. É isso que diferencia ele de outros diretores, entendem? Aceita qualquer pessoa em Hogwarts, desde que tenha talento. Sabe que as pessoas podem ser legais, mesmo que as famílias delas não tenham sido, bem, tão respeitáveis assim. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que sempre usa a família contra a pessoa. Tem até gente que finge que tem ossos grandes em lugar de se levantar e dizer: eu sou o que sou e não me envergonho disso. Nunca se envergonhe, meu velho pai costumava dizer. Tem gente que vai usar isso contra você, mas não vale a pena se preocupar com eles. E ele tinha razão, fui um idiota. Não vou me incomodar mais com ela, prometo a vocês. Ossos graúdos, eu vou mostrar pra ela os ossos graúdos. É muito fofo isso, né? E eu acho que isso é muito legal porque talvez, eu não tenho muita certeza, eu acho que no livro anterior não tem, o Lupin não tem esse discurso. Mas acho que esse é o primeiro discurso, o primeiro momento que a gente tem de um discurso de um grupo oprimido nos livros, que a pessoa toma isso como um orgulho, né? Transforma isso num orgulho. Isso vai voltar depois com a Hermione lá no 7º livro, né? Muito bom. E é muito bonito também o que ele fala sobre o Harry, né? Ele diz também que
que ele, tipo, o quanto que ele se vê no Harry, e, tipo, o quanto que o Harry, tipo, apesar de todos os pesares, ele é o campeão da escola e não sei o que, e, tipo, isso dá mais empolgação pra ele torcer pelo Harry e se reerguer. Eu acho muito bonito essa questão. Eu acho que é fundamental. Eu acho que se os meninos não tivessem chegado naquele momento, provavelmente ele não teria aceitado o Dumbledore, né, falando aquelas coisas lá. É interessante que pode ser pra Hermione mesmo muito importante ouvir isso, porque até é o que pode inspirar ela, quando ela vai falar isso no 7º livro depois, sabe? Colocar assim, ouvir de um grupo então oprimido esse discurso, e aí passar a ouvir o tempo todo você é sangue ruim, e uma hora trazer também isso pra si, né? Falar, sou mesmo, sou com orgulho. Eu tô refletindo bastante aqui sobre essa questão, principalmente quando ele fala sobre a questão das famílias das pessoas. Isso me leva a pensar, gente, o quanto que, assim, realmente, a sociedade bruxa é um microcosmo, assim, né? É um grupo pequeno de pessoas que tem, assim, uma cultura bem geracional. Imagina aqui uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, as famílias todas, tipo assim, a honra da pessoa tá muito conectada, né, à sua família e o valor da família e a linhagem e tudo isso. E é muito interessante que isso seja assim também no mundo bruxo, né? Não passando pano, claro, pro mundo bruxo, mas é muito interessante imaginar que talvez seja esse um dos motivos, né? Que é tão importante o sangue pra eles. Isso que a Tami falou, né, da Hermione, isso é muito legal, porque isso é também uma construção da personagem dela, né? Esse orgulho dela não vem do nada. E acho que a gente, enquanto pessoas que fazem parte de determinados grupos oprimidos na sociedade, né, a gente também constrói o nosso orgulho a partir de exemplos que a gente vai colhendo ao longo da vida, né? Então, eu acho que isso é um crescimento para o personagem do Hagrid, sim, mas ele contribui, sim, para o crescimento da Hermione, né? E torna mais crível aquela virada que ela tem quando ela passa a, tipo, se chamar de sangue ruim, né? É meio que um acumulado de pequenos contatos que ela tem com pessoas que, de alguma forma, também são oprimidas pela mesma ideologia que oprime ela, né? Não é a mesma opressão, mas no fim das contas é a mesma coisa. Vem do mesmo lugar. Exatamente. A gente vê, né, que nesse microcosmo, vamos dizer assim, da sociedade bruxa, as fake news correm soltas, né? A gente tem tudo é muito alimentado com a gente, esse tipo de preconceito, esse tipo de situação opressora, né, como a gente falou antes, tá muito conectado com a forma como a informação é difundida. Sim. É por isso que eu acho que a Rita, nesse sentido, e todos os jornalistas que são como ela, né, tem um papel fundamental para continuar essa exploração, vamos dizer assim, manter esse sistema. Se a gente olhar o artigo, né, a gente consegue achar muitas decisões deliberadas, né, da Rita, no caso, né, da escritora, mais utilizando a figura da Rita para fazer aparecerem estratégias, manipulações que você percebe. Se você analisar com a análise do discurso, você consegue encontrar o quanto que tem não compromisso com as fontes, aumentar isso aqui, além, claro, de inventar as coisas, né, como ela faz com sua pena de repetição rápida. Uma coisa que é interessante de falar sobre a análise do discurso, desse tipo de discurso, é que é importante não pensar muito como manipulação, porque às vezes a escolha das palavras manipula sem ser deliberado, entende? É a opinião do autor, né? que o autor coloca, a pessoa que está escrevendo coloca a opinião dela numa escolha léxica que seria de manipular, mas ela tá colocando como se fosse imparcial. E é isso que é o mais... É isso que manipula, entende? Ela coloca a opinião dela como se fosse imparcial. Ela usa estratégias pra dar uma... pra desviar e fazer uma suposta imparcialidade. Exatamente, uma máscara de imparcialidade. E a gente tá preparando pra vocês, ouvintes, né, um episódio especial que vai sair em qualquer momento da semana, então atenção aí no feed, com trecho a trecho, né, inclusive com uma narração muito especial desse artigo, fiquem ligados, pra gente explorar, né, essas estratégias do gabinete do ódio, né, do mundo bruxo. Eu acho muito importante a gente olhar esse texto da Rita, como ele foi feito, dessa perspectiva de análise de discurso. Por quê? Por causa disso que eu falei. A gente, às vezes, pensa, assim, e tem essa tendência a achar que
essas mídias que temos hoje em dia, que são mídias subversivas da direita, a gente tende a achar que elas são do mal, né? São, meu Deus, pessoas, monstros que estão querendo manipular as pessoas. E a questão é que justamente não são monstros, são pessoas que sabem muito bem como usar essa estratégia de você colocar informações sem qualquer tipo de apuração jornalística, colocar como fatos coisas que são só especulação, criar como falsas premissas no texto para que você entenda uma opinião que é dada às vezes no final do texto como uma conclusão lógica para um negócio que é baseado numa premissa falsa. Então você coloca uma informação completamente vaga, não justifica, não faz nada, e de repente quando você conclui no texto que, por exemplo, Dumbledore errou ou tem que repensar essa contratação, é uma conclusão lógica, porque foi baseado em um monte de premissas falsas colocadas como imparciais. Então eu acho muito importante olhar para esse texto que, de novo, vamos reforçar, J.K. Rowling escreveu conscientemente como é construído esse tipo de narrativa. Então aí a gente vai entrar em alguns pontos, mas eu acho legal a gente ter um episódio em que a gente fale bem sobre cada uma das escolhas de palavras, cada coisinha, que é pra gente saber analisar isso quando esse texto chega pra gente, entende? O texto da Rita sobre o Hagrid é 100% o artigo da J.K. Rowling sobre as pessoas trans. Entendeu? Por isso que eu falei, ela conscientemente escreveu assim. No que também tá dizendo, né? Que ela tá construindo o pensamento em cima de premissas que não são necessariamente apuráveis ou verdadeiras. Eu acho que ela mesma caiu nessa, como a gente comentou antes. Eu acho que a diferença é essa. Eu acho que a diferença aqui é a Rita, ela tá construindo esse pânico moral com esse texto. A Rowling também está. A Rowling ela não tá construindo, ela tá alimentando esse pânico moral. Ela tá alimentando. Por quê? Porque ela foi vítima desse pânico moral. Exatamente. Tipo, ela reproduz ideias que foram passadas pra ela, ela joga dados lá que quando ela constrói, tipo, eu genuinamente acho que ela não escreveu o texto pensando assim, eu vou escrever isso aqui pra acabar com a vida das pessoas trans que eu mas odeio. É esse o ponto, e é isso que eu falo, que não são necessariamente pessoas más, manipuladoras, ela tira que constroem esses lógicas a partir de argumentos que não são lógicos. A partir de premissas falsas. Mas até que ponto a gente acha que a Rita não tá escrevendo também em cima de alguma coisa? Porque a Rita tem um recurso tenha medo também. Que é por isso que eu acho importante a gente falar disso, porque a Rita tem a tal da pena de repetição rápida. Eu tenho a impressão de que é até algum tipo de magia que faz isso, entende? Então, assim, se a gente jogar pro universo mágico, é como se fosse uma formulinha, como se apenas soubesse essa formulinha, entende? Sim. A pena que faz o... A pena que coloca essas coisas então, a Rita faz as entrevistas com as pessoas, as coisas não acontecem e a pena vai escrevendo o texto. E me parece que a narrativa coloca essa pena como se ela fosse basicamente um fake news profissional, assim. A diferença que tá aqui é que a Rita, a gente vê isso acontecer, a gente vê textualmente isso acontecer, ela cria textos como armas. Como armas de influência, como armas de manipulação, como armas de vingança. E esse não é o caso da Rowling. O caso da Rowling, ele é um texto que é aquela coisa. A Rowling, se a gente for fazer um paralelo aqui, a Rowling é os Weasley. Ela é uma pessoa que eu acho que tá bem intencionada, mas que tá mergulhada em discursos errados. E que, eu não sei como que ela sai desse mar. Ela tá olhando pra uma premissa falsa. Ela caiu nessas premissas falsas, alimentada por um medo que ela tem, que ela justifica com o abuso que ela sofreu, entende? E aí ela caiu nessa narrativa. É um medo real. É um medo que ela tem direito de ter, porque faz parte de uma experiência dela. Uma experiência muito subjetiva, uma experiência muito traumática. Então, é esse que é o problema. Quando a gente vai discutir essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado para não invalidar o abuso que ela sofreu. Né? Então, não é você invalidar o abuso que ela sofreu, invalidar as consequências que isso pode ter na vida da pessoa e como ela vai lidar com certas situações. É que nem a ContraPoints fala, né? Sim, exatamente. Mas esse tipo de coisa, ela tem que ter um limite. A gente tem que conseguir... E nem sempre a gente vai conseguir, mas precisa ser feito um trabalho para que isso chegue até um ponto em que eu consiga separar isso aqui é até onde o meu trauma me leva. A partir daqui... Exatamente. Né? E é exatamente isso que a ContraPoints fala. Ela fala, tudo bem você ter medo de certas coisas, mas não tá tudo bem você querer fazer uma lei baseada nos seus medos. Exatamente. Você não pode fazer uma lei
contra pessoas trans porque uma pessoa Porque daí trans te deu você um cai tapa. nesse tipo de fobia, e aí justamente essas narrativas alimentam esse tipo de fobia, esse pânico moral que você estava falando, e aí não deixa de estar errada a Rowling no que ela tá dizendo. Sim, ela tá É justificável o medo? É justificável o medo, mas ela tá errada. Sim. Vocês acham que o fato de a Rita Skeeter ser uma jornalista e a J.K. Rowling não ser uma jornalista tem alguma diferença específica nesse sentido? Eu acho que se a gente fosse fazer um paralelo entre o nosso mundo e o mundo dela, a Rowling teria uma posição de influência, que ali ela seria, sei lá, talvez um Dumbledore escrevendo um artigo, algo assim. Então, assim, a Rita, ela dentro do universo, ela carrega, sim, esse peso e essa responsabilidade de ser uma jornalista, essa credibilidade, né, de ser uma jornalista conhecida, com uma carreira e tal. Isso faz muita diferença. Mas Ela está supostamente escrevendo acontecimentos, né? Ela tá escrevendo Sim. sobre coisas objetivas, na realidade, quando ela começa a meter no meio opinião, fazer editorial Sim. disfarçado, né? Mas é editorial completamente disfarçado. Sim, mas é completamente diferente de pegar, tipo, no nosso universo, assim, e pegar a Rowling enquanto pessoa civil e eu como pessoa civil escrevendo sobre o mesmo tema. Nós duas não temos compromisso com a realidade, com a narração dos fatos como os jornalistas deveriam ter, mas o nível de influência, o nível de credibilidade dela é muito maior do que o meu. Então eu acho que são posições diferentes, mas eu acho que elas carregam responsabilidades equivalentes. Não iguais, mas Exatamente. equivalentes. Talvez se ela tivesse um trabalho jornalístico de procurar, enfim, né? Aí entramos na cabeça dela, não sei como funciona. Mas talvez se ela fosse procurar um outro ponto de vista, ela mesma fosse repensar algumas coisas. Mas assim, eu acho que essa discussão, a gente, volta e meia, a gente vai acabar voltando nesse assunto da Rowling, né? Uma coisa que é muito impossível da gente fugir. E acho que nesse caso aqui sempre vai perpassar a nossa discussão, porque são exemplos muito similares, assim, que dá pra discutir muito. Mas, como é um tema tão prolixo, assim, essa coisa que a Tami falou, né, da análise do discurso e tal, que é uma coisa super interessante da gente fazer nesse texto, a gente não vai desenvolver mais essa discussão nesse episódio, tá? Pra vocês terem esse gostinho a mais aí no episódio bônus sobre esse tema. Não satisfeitos, caso elefante, em discutir capítulo a capítulo, agora a gente vai discutir frase por frase. Uma frase numa semana. Esse vai ser um episódio que vai ter um vira-tempo. Vocês viram o episódio, ele vai ter mais um pouquinho. É tipo o lado B, né? Virou outro lado da fita. E olha só, né? Como diz a nossa narração, que em português ficou o A. Eu não sei, qual que é o nome também em português pra existe? Como é que é no gibi Maurício de Souza? Nossa, não sei. Enfim, gente. mas aí eu lembro que eu tava lendo aqui em português, eu olhei que diabo é isso? Mas fica parecendo uga-uga, Aí quando né? eu fui ver em inglês era o... Enfim, porque quando a gente tava, né, finalmente com um momento de paz, o Harry finalmente pôde beber uma cerveja manteigada com seus amigos, já reunidos mais uma vez, os três, olha que delícia, sem se preocupar com dragões. Aliás, até se preocupando de menos com a próxima tarefa, eu diria, mas vou falar numa outra oportunidade. Eles se deparam com o quê? Ela mesma, né? Rita Skeeter e seu escudeiro, que coincidentemente, olha só, se chama o quê? Gente, isso aqui é pra quem tem alguma dúvida de que a Rita era uma metáfora exata pra quem cria notícias e desinformações da direita brasileira. Sim, né? e Porque o câmera da Rita se chama Bozo. E é também uma certeza de que a J.K. Rowling é de fato bruxa, ela tem um vira-tempo. Ela viu esse universo que a gente tá vivendo agora. Amiga. E ela veio pro Brasil. E ela não fez nada pra salvar a gente. Ou aliás, ela voltou e ela escreveu os livros de Harry Potter na esperança de que a gente fosse ler, a gente fosse entender e a gente não fosse deixar chegar nesse ponto, mas falhamos. Então imagina essa visão do inferno, você abrir a porta e ver a Rita Skeeter e o Bozo entrando, né? Quando você tava se divertindo com seus amigos. Pior cenário. Literalmente. Gente, qual dos dois socar primeiro? E assim, a gente tem uma pequena ótima demonstração, né, do debochery. Eu amo que maravilhoso. O Harry, ele fala assim: e aí, Rita?
Tá tentando estragar a vida de mais alguém? Tá fazendo o que por aqui, cara? E aí? Aí ele chamava atenção no bar, todo mundo olhando pra ele, tipo aquele papelão no bar, né? E a Hermione também puxa a briga, e a Rita fala do cabelo da Hermione. Gente, que pessoa desagradável. Por mais que não seja nessa cena, tem um pedaço depois na cabana do Hagrid, que daí o Harry chama ela de vaca, e queria pontuar que Harry machisto. Vou defender Rita Skeeter aqui, então. Já que é pra passar pano nesse podcast, vamos passar pano pra Rita Skeeter. Tem empatia com Rita Skeeter? Como é? Como tá aí? A sua sororidade inclui Rita Skeeter? Enfim, né? Mas assim, o Dumbledore disse que não tava surdo, não tava ouvindo. Dumbledore não ouviu também nada. machisto. O Dumbledore é aquele cara que escuta os amigos ser machista e não faz Até nada. porque ali naquela conversa, a única mulher era a Hermione, sabe? Só homem ali, entendeu? E aí, é a vaca da Rita Skeeter e o quê? Machistas todos. E ela ainda tá, né? Tipo, dando uma de amiguinha do Harry, achando que ela tá salvando o Harry do Hagrid. E fala assim, Harry, por que você não me conta, então, o Hagrid que você conhece? Eu quero ouvir o seu lado agora. Já puxa a pena, já vai começar. Cara, que oportunista desgraçada. Fui machista? Ela é muito esperta, né? Ela sabe que ela quer vender, cara. Ela quer vender história. Se a história que vai vender é o Harry defendendo o amigo gigante dele, ela vai escrever essa história, ela vai defender o gigante, né? Ela é muito esperta, ela é muito safa. É assim que ela sobrevive no mundo bruxo. Mas ela vai defender? Ou ela vai escrever um outro tipo de artigo de outra forma? Porque essa é a questão, ela escreve o que ela quer. Mas não necessariamente ela vai defender, porque ela tem que manter esse status quo, que ela tem que manter esse pânico acontecendo. Então, de que forma que ela vai defender? Eu acho que é mais ou menos por aqui que ela já tá, tipo, contra o Harry, né? Ela começa a ficar... Ela vira o lado, tipo... vamos proteger a imagem do Harry Potter. Vamos tratar ele como herói. Mas eu acho que assim... Seria a Rita Skeeter o vendisticamente falando, né? Marketingisticamente falando, seria interessante ela fazer, talvez até com um pseudônimo, uma outra versão pra poder fazer o contrário e ver essas duas versões se debaterem até a morte, sabe? Então, tipo, mas o que eu tô dizendo se ela alimenta esse tipo de narrativa, se ela fosse fazer um texto desse, será que ela não faria do tipo Harry Potter está sendo ludibriado por um gigante? É isso que eu quero dizer, entende? Muitas vezes ela se aproxima da pessoa dizendo que ela vai fazer uma coisa e acaba saindo outra coisa no produto, né? Que é o que eu acho que ela faria. Sim, mas acho que de qualquer forma ela tá, tipo, interessada na história. Então, se o Harry desse uma margem ali, mesmo que fosse pra ela distorcer depois, ela iria, né, usar essa oportunidade ali. Eu amo que ela fala assim, Harry, chegue mais perto. Ele fala, não chegaria perto de você nem com uma vassoura de 3 metros. Ai, gente, o Harry é ótimo, né? Quando o Harry tá possesso, ele é muito engraçado. Eu gosto muito dele. E quem tá possesso também, né? A Hermione que... Gente, a Rita, ela consegue ser exatamente o que a Hermione odeia, que é ser tratada como uma criancinha, né? Como ser uma pessoa... Ela chama ela, sua menininha boba. Nossa, eu imagino que a Hermione dentro da cabeça dela devia estar pra explodir, assim. Menininha boba? A Rita é uma prévia da Umbridge em alguns sentidos, né? Dessa infantilização e tal. Tanto é que a Hermione compra, né, esse negócio, e ela vai se lascar nos próximos capítulos, ela vai ter que encarar a fúria, né, da pena de Rita Skeeter. Sim, inclusive nessa coisa que você citou, né, de como a Rita fala com a Hermione, né, essa infantilização, ela fala do negócio, ela puxa um assunto legal, né, que é o do Bagman, que ela fala, tipo, eu sei coisas sobre o Bagman que deixaria seu cabelo em pé, uma coisa assim. Isso é um ela usa muito né? a história, né, pra desmoralizar as pessoas, tipo assim, a arma dela é a história, né? Sim, mas a questão é que eu acho irônico dessa parte, porque além de ser um foreshadow, depois no capítulo da penseira a gente vai saber o que ela sabe, é tipo nada, né? Ele basicamente não fez nada. O julgamento dele foi o mais de boa de todos que a gente viu. Mas a questão é... Mas o que importa é o que é impresso, né? Não é o que aconteceu. O que é impresso e justamente você dá a carteirada, né? Assim, eu sei de coisas que você não sabe. Que não era porra nenhuma, mas eu sei, você não sabe. E a questão é que no caso do Bagman, a gente vai discutir lá mais pra frente, mas é uma coisa que fica muito em aberto de, tipo assim, é super fácil você deslegitimar essa inocência dele. Basta você
estruturar os fatos da forma que te interessa, assim. Uhum. Vai porque... falar que um cara crescido não sabia, que não sei o quê. É só você, né? Até porque eu vejo que a narrativa meio que tenta colocar o Bergman como um dos suspeitos pra alguma coisa, né? Tipo, não fica muito claro, mas ele é sempre uma figura suspeita. Ele tanto tá que entre quando os suspeitos, né? Ele é uma das figuras que a gente precisa desconfiar. Ele, o Karkaroff. Sim. Eles é das pistas falsas que a gente fica seguindo, né? Que no final das contas era só uma aposta. Mas era uma aposta que, inclusive, ele tá com o duende até o pescoço dele. Sim. Ele é um personagem muito, muito espirituoso, né, gente? Essas interações dele. Ele não fica reclamando que os duendes não falam inglês direito. Mas eu fiquei, mas eles são estrangeiros? Qual que é? Mas acho que é porque os duendes eles gostam de falar com a língua deles, né? No meio, lá, o grugulês, que é supostamente... Assim, essa palavra é interessante... Porque em inglês, né, que é gobbledygook, é como se fosse, tipo, ela fala... como é que a gente traduziria isso em português? Fala, tipo... Quando você não entende o que a pessoa fala... Balbuciante, assim, sei lá. Ele fica falando nessa língua doida aí, né? É como se fosse traduzir aqui, o topo da minha cabeça. O nome da língua dos duendes significa, tipo... Uma coisa aí, uma língua aí. Lembra bastante um pouco pra mim a questão dos bárbaros, né? Porque os bárbaros... eles são chamados assim porque os civilizados, né, entre aspas, eles achavam que esses estrangeiros, né, só falavam bar. E aí eles eram os barbarians. Exatamente. E justamente era bárbaro qualquer um que não falasse grego, né? Grego, os que falavam grego ou latim. E como eu falei pra vocês, nesse capítulo a gente tem a apresentação dessas outras criaturas, né, que tipo tem, ou melhor, seres, né, os duendes também são seres, como os gigantes, que tem toda essa cultura e eles estão muito putos com o Bergman porque ele enganou eles com o negócio lá do ouro, que a gente vai descobrir ainda mais pra frente. Mas por enquanto é só uma coisa suspeita. E ele utiliza a questão suspeita e ele desvia, né, do assunto, porque ele não quer que, sei lá, saiba o que realmente aconteceu e já entra de uma forma muito sneaky, eu diria, da narração. Gostei de apresentar a questão do que o Crouch sumiu, né? Mais um momento agora temos um novo, né? Onde está o Crouch? Onde está o Crouch Senior, inclusive, né? Onde é que está o Sr. Crouch, que desapareceu. O Ron acha que o Percy... envenenou ele. Eu acho legal fazer as teorias, né, sobre o que aconteceu com eu acho essa teoria bem plausível, inclusive. Eu compraria. O Harry, a princípio, né, acho que é a Hermione que não compra, né, tipo, o que tem a ver com os duendes, a questão do... Por que os duendes iam procurar o Crouch através do... Tipo, meio que a narração joga a pista, mas ao mesmo tempo tira a pista, só que mesmo assim a gente acaba recebendo essa informação e conecta um pouco pra gente não esquecer da figura da Bertha Jorkins, né? É citada também nessa parte, pra gente lembrar do mistério, né? O que aconteceu com essas pessoas. Eles dão uma introdução bem rapidinho. Introdução não, né? Mas fazem um apanhado rapidinho que isso ainda tá acontecendo. O Sr. Crouch tá sumido, a Bertha tá sendo procurada. O Harry até fala assim, já não era sem tempo... Que ela tá sumida há um tempão e resolveram que não é normal. Ela tá sumida esse tempo todo. Atrás dela, né? E tem um momento também que o Bagman, ele oferece ajuda pro Harry, né? Com o ovo. Eu acho esse momento engraçado, porque eu gosto muito do Harry, tipo, imaculado moral, sabe? Ele, não, mas você ofereceu ajuda pro Cedrico também? Como o Harry é muito, muito heróizinho, né? Não, e muito 2 fofo. parágrafos antes ele tava lá, tipo, cagando pro Cedrico. Sim, e não quer nem seguir a pista dele, mas, olha como eu sou moral. Acho engraçadinho. Eu acho interessante que na própria narração meio que dá uma justificada nessa questão, né? Que o Harry fala assim, bom... ele fala assim, os campeões devem descobrir as coisas sozinhos. Só que eu não tô descobrindo sozinho, eu tô descobrindo com o Sirius, com a Hermione, com o Ron e tal. E tipo, mas isso aqui é um pouco menos pior, né? Do que eu pedir ajuda da porra do organizador do torneio. Então, as coisas que a gente conta pra gente mesmo, né? Pra se... porque eu acho que daí, assim, tem um limite, né? Parece que traça um limite no seu cérebro, assim, calma, o moço que vai me julgar talvez não deveria estar me ajudando. Mas eu vou defender ainda a minha opinião de Sonserino, né? A Lari vai ver se eu tô defendendo bem a Sonserina nesse momento, não sei. Mas eu acho que assim, instinto de sobrevivência, Harry, a primeira tarefa foi a porra de um dragão. Eu escutaria quem quer que me viesse com um conselho. A segunda tarefa ele não faz a menor ideia do que pode acontecer. Eu também, infelizmente, me desculpa, mas eu aceitaria o conselho sim. Mas eu falaria pros outros campeões, seria o que eu faria. Eu aceitaria o conselho, até porque o Harry, ele não tá aí pra jogar, ele tá aí pra sobreviver.
Eu acho que a gente esquece isso porque o Harry entra na jogada, assim, e tal, você é um dos campeões. Mas assim, o objetivo, eu acho que pra ele, pros professores, pra todo mundo, deveria ser manter o Harry vivo. Já que a gente não pode impedir que ele participe, a gente precisa pelo menos garantir que ele vai sobreviver. O objetivo de manter o Harry vivo existe desde Pedra Filosofal, né? Eu acho que é o único objetivo de todos os personagens dessa história. O próprio Bagman fala isso, né? Tipo, quando ele oferece esse conselho, ele fala, tipo assim, todo mundo sabe que você não deveria estar ali, né? Todo mundo sabe que você caiu ali por acaso, não sei o quê. Então... Deixa eu te ajudar. Eu acho que seria... Mas ao mesmo tempo, é foda, ao mesmo tempo, é injusto com os outros campeões, né? Porque os conselhos que eles dão não vão só salvar o Harry, eles também vão colocar o Harry na liderança. Não, pois é, mas essa aí que é a questão. O Harry pensando nisso, ele podia pensar, né? Eu vou descobrir, mas também eu vou falar pros outros. Mas eu preciso saber, eu não posso chegar despreparado na tarefa, sabe? Eu preciso contar com toda a ajuda que eu posso, porque eu sou desqualificado em relação aos meus competidores. Sim. Isso é o objetivo, não tenho como competir com eles, então, de fato, eu preciso ter uma vantagem. Eu veria assim. Mas... E também tem outra questão. Eu acho que, é claro, né? Não teria história, eu sei. Mas eu acho que se o Bagman tá tão preocupado em ganhar o dinheiro com a aposta que ele fez no Harry, ele podia muito bem dar um jeito dessa informação chegar no Harry, né? Sem que fosse falar pra ele, assim, pedir a permissão do Harry pra contar. Ele podia simplesmente dizer, vai ser tal coisa. Tipo, lide com essa informação. Ou então ele podia jogar um bilhete anônimo, enfim. Não, mas isso aí você tá pensando muito metanarrativa. Eu sei. Tipo, pensa como uma pessoa pensaria. Tipo, ele vai falar assim, ok, eu quero que o Harry ganhe, mas eu não vou falar pro Harry, eu quero que você ganhe, porque eu sou um dos jurados do torneio. Então eu vou falar, e aí, Harry, tá tudo bom com você? Ele precisa conquistar a confiança do Harry pro Harry não dedar que ele falou, né, também. Mas assim, ele pode dar um jeito de essa informação chegar anonimamente no Harry, né? Mas assim, então não se preocupou. Eu não tô dizendo que ele é inteligente, né? Ele é um... Enfim, ia falar uma coisa um pouco ofensiva aqui. Deixa eu falar. O cancelamento. Que ele é jogador de quadribol, né? O que esperar de um jogador de quadribol? Mas eu vou ser cancelado. Sendo que eu amo quadribol e adoraria ser jogador de quadribol também. Mas enfim, o Bagman, né? Como o Tami fala com o seu sotaque britânico. Não, chama brasileiro mesmo o meu sotaque. Esses livros todos eu li quando eu não sabia falar inglês ainda. Eu não falo Hermione. Eu falo Hermione mesmo. Hermione, Ron. Hermione, Draco. Ron Weasley. O Crouch, eu só aprendi a falar Crouch depois dos filmes, que eu chamava ele de Crook. Sr. Crook. Oh, meu Deus. Eu achava que falava Crook. Eu falava Crouch. É porque eu sabia que o CH tinha som de K, mas o resto eu não sabia, então era Crook. É verdade, às vezes o CH tem som de K, né? Enfim, mas gente, essa cena dá uma grande galhofada, né? Porque assim, a gente tem os doentes seguindo o Bagman pra tudo quanto é lado. Aí ele, assim, sai da sala não, do bar, porque os gêmeos Weasley chegam. E ele tá evitando os gêmeos. Aí ele sai correndo deles e os duendes vão atrás. E a Rita encontra com ele lá fora e ainda consegue pegar umas informações com ele. Só que ele dá uma disfarçada nela que ela não compra e já quer investigar a vida dele. Sim. Enfim, é uma grande sitcom, né? E essa cena aí dele encontrando com os gêmeos, né, é legal porque vai encaixando no quebra-cabeça que a gente tem que montar sobre o que os gêmeos estão tramando, né? Que a gente tem visto eles mandando cartas, agindo meio estranhos, não sei o quê. E é isso, né? Eles estão atrás do Bagman. Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça aí. Né? E o Harry, até o momento, né? Depois de toda essa palhaçada acontecer, ainda não sabe o que ele vai fazer com o ovo dele. Né? O que eu faço com esse ovo? Não aceitou a ajuda do Bagman. Vou falar Bagman agora, já que você caçou do meu sotaque brasileiro. Ô, amiga, desculpa. Eu achava que era porque... Eu achava que na minha ingenuidade, eu achava que era, sei lá, uma coisa britânica. Não, é Bagman. Bagman. É enfim, o homem do saco. E eu acho legal que o Harry... Que o Harry... Gente, calma, ouve essa piada que ela foi muito boa. É o homem do saco. É o Bagman. É o homem do saco. Ok. E o Harry, ele tá dizendo pra todo mundo que ele... já sei o que eu vou fazer. Já sei até que... Não, tá de boa, já tá comigo. Né? Já sei o que eu vou fazer com esse ovo aqui. Mas ele não faz a menor ideia, né? Porque ele está muito puto com o Cedric. Ele acha que... Ele está sentindo pessoalmente ofendido que o Cedric deu uma pontinha de pista pra ele. Um enigma.
Sendo que ele falou com todas as letras que era um dragão pro Cedric. Ele tá sentindo... Além disso, né, tem a questão da Cho. Na verdade, toda a motivação é o negócio da Cho, né? Ele tá... Tudo isso aí, ele não estaria metade incomodado se não fosse o fato de que o Cedric... Eu fico andando com code, é isso que tá. Que o Cedrico... Hoje é a caixa de Pandora do inglês. De que o Cedrico foi no baile com a Cho, né? Essa é a grande ofensa que o Cedrico cometeu. E tem todo um rolê de, tipo assim, não tem só o baile, né? Eles estão andando de mão dada no corredor. Nossa, e tal, absurdo, tá tipo esfregando na minha cara. O nome disso chama-se recalque. Gente, eu acho que o que o Harry sente pela Cho é uma transferência total do Cedric, de verdade, porque o Cedric aqui o Harry deveria ser, né? Como a gente falou naquele dia, aquele personagem bonito, herói, que é admirado pelas pessoas, quem as pessoas de Hogwarts querem que represente elas. E ele vai se apaixonar justamente pela menina que é interessada no cara. Enfim. Mas ele já gostava da Cho no livro anterior. Ah, mas já tinha, né? Um pouquinho de... Não, aquele, né? Eu tô viajando aqui pra sustentar meu ponto. Tá bom, me viajei. Não, pode ser que tenha alguma transferência depois, durante o relacionamento deles, que a gente pode comentar no quinto livro, porque eu acho muito mal construído. Mas aqui nesse ponto, pode ser também pra acho encurtar que a quantidade... Pra encurtar a quantidade de personagens, né? Porque senão ia ter muito personagem e... Enfim. É conveniente que o campeão do Tribruxo esteja envolvido com a menina que o Harry se apaixona. Acho muito conveniente. E eu acho legal também que não é correspondente no início, assim, né? Eu acho que é legal o Harry não ter um relacionamentozão assim de cara, sabe? Ele tem que... É um pouco mais realista, eu acho. Ele se apaixonar pela menina que não é interessada nele, a princípio, assim. E esse clima de... estranho, né? Pós-Natal... enfim, o climão, literalmente, né, porque tá frio pra caralho, deixou vários relacionamentos, né, abalados aí, e alguns reconstruídos, né. A gente tem menção aí o Harry puto com o Cedric, né, a Parvati puta com o Harry, enfim, várias interações adolescentes, né, o Ron e Hermione, como é que eles estão? Eles estão ótimos, eles resolveram que nada aconteceu, nada acontece feijoada, e estão até educados, assim, formais um com o outro, o que é lindo, o meu chip se desenvolvendo. Sim, e assim, embora eles estejam totalmente, assim, sem estar demonstrando nada claramente, né, o Ron tá super puto agora com o Krum, né, eles encontram com o Krum e o Ron tá com o tom de quem quer que ele seja engolido pela lula gigante. Também recalque, que chama. Gente, mas assim, o pessoal constatando que o Krum é de Curitiba é a melhor parte desse capítulo. Porque, gente, o cara fala assim, meu Deus, tá muito frio, como é que ele vai nadar? Gente, é porque ele vem de um lugar muito frio, ele tá acostumado, né? Você acha que grau, que temperatura você acha que deve estar em Curitiba uma hora dessa, Hermione? Aí ela fala, realmente, faz sentido. Agora, uma coisa legal que rola também nesse capítulo aí, né, nesse pós-baile, né, nesse Boxing Day, nesse dia do boxeador, que eles estão ali depois do baile e tal, e aí a Hermione fala sobre o negócio do cabelo, né, que ela usou uma poção pra alisar o cabelo pro baile. E isso é só um fun fact, né, que essa é a famosa... A Sleigh Kisses Hair Potion, né? Ela é a famosa poção que foi inventada pelo Fleeman Potter, que é o avô do Harry. E é de lá que vem o dinheiro do Harry, né? A fortuna do Harry. Ou seja, a Hermione está financiando esse burguês safado do Harry. Imagina, mas o vô do Harry é um self-made man. Que verdade. Ele conquistou com o seu a Luísa Trajano. Né? E ela então abraça os seus cabelos como eles são. Que é maravilhoso. Mas ela nunca negou, né? Ela só fez lá um negocinho diferente pra ir pra festa. Quem nunca? Falou depois, não, mó rolê, deixa pra lá. Alguém tinha até falado que, tipo, na pauta, mas por que ela não tentou transfigurar em vez de uma poção? Eu acho que até rolaria, né? Porque ela faz uma transfiguração com o cabelo dos meninos lá no 7º livro. Mas a transfiguração em humano é muito complicado, né? É uma coisa que vocês vão aprender só mais pra frente. É mó difícil a sobrancelha, por exemplo, então imagina o cabelo. E outra, não tinha Google na época, né? Pra descobrir qual que é o negócio que usa pra mudar o cabelo, você usa uma poçãozinha ali, compra no mercado, melhor. E o Harry, ele também tá com os ânimos, né, um pouco elevados, vamos dizer assim, principalmente depois que ele descobre que o Hagrid, né, não está ali na aula de
trata das criaturas mágicas, e eu achei ele extremamente grosso com a professora substituta. Vocês tiveram essa impressão também? Desnecessário. Eu achei desnecessário. E ele não Pois chega nem a falar é. oi, ele fala assim, cadê o Hagrid? Aí quase que ela fala assim, meu amor, primeiramente, boa tarde, né? Pois é, eu achei muito esquisito isso, até porque a professora não sabe que eles têm uma relação pessoal e ele fica interrogando ela, ele fica, não, sério, me fala onde que ele tá, e a professora, não dá sua conta. Quando eu sou professora substituta, eu nem sei às vezes o que aconteceu com o professor, então os alunos perguntam, cadê a teacher? Eu falo, sei lá, gente, Exatamente, foi dar um assim mesmo. rolê. A gente entra na sala, os alunos já falam isso, né? Tipo, Cadê a cadê a teacher? professora? Aí Cadê? eu Ainda mais se falo, for criança. eu faço uma cara Eu de, falei isso? sei lá, deve estar dando um rolê. Aí fala, ouvi dizer que morreu, parece, gente. Mas, enfim. E o interessante, eu quero notar uma coisa específica aqui, bem codística da vida, é que na tradução, né, não dá pra gente... Até dá, mas é um pouco menos usual, porque a palavra you, né, em inglês, você, né, ela é utilizada pra qualquer pessoa, independente do respeito que você tem por ela. Geralmente se espera que você fale com um superior, assim, ou alguém que você respeita, né, em português, utilizando o senhor, a senhora, né? E em inglês a gente fala só you, e às vezes, quando for uma situação de muito respeito, você coloca como vocativo no final, sir ou ma'am no final, né? Inclusive tem até aquela piada lá do Harry com o Snape que professor. não precisa me chamar de senhor, né? Eu amo esse muito bom. momento debochary. É o demais. melhor debochary da saga. Esse é o melhor Eu acho, debochary eu da também saga. acho que esse é o top. A gente podia fazer depois uma lista de top 10 debocharies, né? Eu acho que esse é o número 1. Mas, o Harry, ele tá chamando, né, com a tradução da Lia, talvez porque ela acha que o Harry respeita as pessoas. Ele tá chamando tanto a Rita de senhora e essa professora. E eu acho que eu não traduziria assim, eu falaria, tipo assim, o que você, não sei o que, sabe? Eu acho que ele falaria assim, que ele é um pouco... Até porque ele não fala ma'am depois, nenhum sinal de respeito na frase, então... Sim. Eu acho Achei fofo bem- que o Harry mantém a compostura mesmo pistolando, assim. Mas só em português, né? Porque Só em inglês é português, mas mesmo assim. A senhora, bababá, bababá. o Harry sendo britânico em português. Mas será que ele não tá falando senhora irônico? Porque tem muito senhora. Mas a senhora, sabe? Pode ser também. Mas na aula também rola um negócio interessante que... Só um comentário, né? Que aparecem os unicórnios, né? Uma coisa que é complicada, né? Que o trio fica ali... Acho que a Hermione, principalmente, fica meio em... Parafuso. Ela fica meio em conflito porque ela gosta muito do Hagrid, mas o Hagrid não é exatamente um bom professor, né? De modo geral, assim. E ela adora a aula da Grubby Plank, né? E ela vai dar aula sobre unicórnios, né? E é legal porque eles têm contato com os unicórnios no primeiro livro, mas aí depois, agora ela vai ter um monte de informação de fato sobre eles, né? E não foi durante a aula, né? Eles tiveram que, enfim, formar detenção e tal. Mas assim, e finalmente uma criatura nova também, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, eu já o ano todinho só explosivinho. Que saco! Não tem uma coisa nova pra você mostrar pra esses alunos. Será que todos os anos aprendem sobre explosivinho o ano todo? Tipo, é isso que o Hagrid tem? Não, porque o Hagrid não... O Hagrid acabou de inventar os explosivinhos. Ele tá muito Exato. empolgado pra mostrar pras Tem pessoas. uma coisa que falta em Hogwarts que chama pedagogia. Eu acho interessante que os unicórnios, eles estejam aí, talvez até pra fazer um contraste, né? Que até vai ser mencionado nessa hora. Que acho que é Parvati, olha lá. Acho que é Parvati que fala, tipo, finalmente, criaturas que não são monstros, né? Uhum. Porque eles estão acostumados com os monstros do Hagrid, né? Que o Hagrid, ele traz esse aspecto monstruoso e, tipo, monstros também são legais. E elas, tipo, estão vendo uma coisa que é justamente o oposto do monstro, que é a criatura mais pura e meiga e possível que existe, né? Sim. Que é o unicórnio. E as meninas vão à loucura. E, enfim, My Little Pony, enfim, quem não gosta de unicórnios? E é interessante, talvez, trazer esse pedacinho. Ele me pegou, assim, na hora que eu tava lendo. Esse pedacinho, né? Que é a questão, tipo, finalmente... criaturas que não são monstros. E, tipo, monstros? O que são monstros, né? O que faz um Sim. monstro? E isso tem tudo a ver com aquela discussão dos gigantes que a gente teve mais cedo. Então, eu acho que tem uma coisa de o Hagrid não trazer criaturas que são inicialmente agradáveis aos olhos. E assustam, né? Os alunos ficam assustados. Mas, Assim como ele, né? mas a questão é que eles ficaram um tempão também cuidando dos vermes. Vermes não eram monstros, eram só uns bichinhos de boa lá. Os vermes que morderam o Crabbe, aparentemente, de acordo com a notícia. Gente, quando eu li isso, eu fiquei com tanto ódio. Me pegou essa parte de um jeito que eu não soube explicar. Tipo, gente, que maldita Rita, velho. Esses bichos nem mordem, eles são
os bichos mais entediantes que existem. Tipo, não tem como eles fazerem qualquer mal pra ninguém. Os vermes não tem nem dente pra morder. É, tipo, literalmente eles são a criatura mais chata, mais idiota possível que o Hagrid, inclusive, trouxe pra contrastar com o problema que deu os hipogrifos, né? Que ele trouxe a criatura mais idiota que dava, pra não ter reclamação. Pois é. Aí agora a gente vai pra uma palavra que eu tô muito decepcionada agora, que não foi usada na introdução de ninguém. Ninguém colocou a caratonha pra fora da moita? Como assim? Esse é uma das palavras. A Lia, nesse capítulo, ela tá ótima. Eu amo Caratonha. Eu amo que ela traduz, que ela fala que uma das ofensas lá pro Harry, o Hagrid é caipirão. Você é um caipirão. Eu amo que o é o a. Ah, é. Ainda tem o alô, que é lô. Lô, porque as pessoas normalmente falam alô quando os outros chegam, e aí, mas quando você tá E como muito Harry... cansado, você tá muito deprimido, você não consegue falar um alô inteiro, não é mesmo? Você fala low. Sim. Eu acho que eu não mudaria, assim, mais o alô, porque eu acho que ele já tem um... Sabe, eu já até tô me apegando a ele, que nem um Harry. Tem o Harry também nesse capítulo, aliás. Tem um Harry, é verdade. Tem um Harry, só que é um Harry de, tipo, de dor, né? Tem uma expressão que eu nunca ouvi falar, se alguém souber o que significa, me diga, que é o já vem você. Quando o Draco fala assim pro Harry, tipo, o Harry fala, o que é, Draco? Ele fala, já vem você. E aí ele fala o que tem no artigo. Eu fico assim, ué, nunca ouvi isso na minha vida. Mas enfim, deve ser lá da... Não, é que tipo, ele fala, tipo, lá vem você com tal coisa. Tipo... não, vai. isso... Não, mas é em outro contexto. Não, eu achei que isso faria sentido, mas não é. É por isso que eu tô estranhando. Não seria no original There You Go? Ah! Nossa, meu Deus, que horror, Lia! Eu não sei. A produção, dá pra confirmar se era isso? Mas faz sentido. Quer dizer, não faz sentido, mas você entendeu? Porque... Não, man. Não, literalmente seria. Não aceito, já vem você, aceito. There you go. There you go, he said. Hate to break it to you, Potter. Ai, Meu Deus! Ai, Lia! Nossa, isso foi uma risão. Tadinha! Esse foi o maior hype dos últimos episódios. Eu quero dizer que ele foi constatado ao vivo. Gente, isso foi ao vivaço. Quem sabe faz ao vivo. Né? Já vem você, there you go. Entendeu? Eu vou utilizar agora. Amei. Pra quem não sabe inglês, não tá entendendo nada. There you go é uma expressão que a gente usa quando a gente vai dar alguma coisa pra alguém. Você tipo, vai, seria algo do tipo, você fala, aqui está. There you go, aqui está. Toma aqui, né? Toma aqui, exatamente. Pra fazer uma tradução mais parecida com as palavras que tem, né? Que o aqui do there you go seria realmente o aqui está. Uhum. Mas já vem você. Em Minas seria que ó pra você. Que ó pra você. Muito bom. Sabe aquelas festas de sábado? Cadê Lari? Aqui pra você, ó pra você. Ah, Relia. E é isso aí, gente. Nossa, eu gente, acho que essa eu teria energia gravação suficiente valeu. pra fazer. Já valeu tudo. Sim. Inclusive esse Arrelia não foi corrigido ainda na edição de 2020. Fica a dica aí pra... Segundo a produção. Tem que falar da produção, porque a gente acabou de constatar o erro, né? A gente tá pesquisando. Exatamente, ao vivo. Sim. Fica inclusive a dica aí, Rocco. Vocês estão lançando aí a edição das casas. Ainda tá na Pedra Filosofal, dá tempo de consertar. Não dá tempo. Não, a gente tá fazendo isso por você, está aqui pra você. Já vem você. Aqui está, já vem você. Gente, mas olha só, a gente já falou pra caramba aqui, né? Pô, é o que dá quando a gente tem Lari, Code Juntamos. e também na próxima vez que eu vou fazer a gente divisão dos... Tem que tomar cuidado com isso, assim, é colocar 1 ou 2 vezes no máximo no livro. Ah, mas eu não quero que não tenha porque é tão bom, eu gosto de gravar com vocês. Não, a gente se Eu gosto diverte, de gravar com mas... vocês, mas a gente tá sempre tentando bater o nosso próprio recorde, né? É verdade. Quem não deve gostar muito é verdade. quem edita o episódio, Não, né? O terceirizado. eu me divirto, agora os ouvintes eu já não sei. O Igor eu já sei que não. Vocês se divertem, gente? Conta pra gente. Conta pra gente. Inclusive, por falar em conta pra gente, já que a gente já falou aqui até a boca secar, vocês podem também conversar com a gente, né? Vocês podem mandar pra gente os feedbacks de vocês pelas redes sociais, pelo Telegram, pelo Discord, que os feedbacks são lidos lá no Metendo a Colher, né? E a gente conversa mais sobre os comentários de vocês, o que vocês acharam das discussões. E as discussões foram super controversas, né? A gente teve várias opiniões, vários lados até... A gente falou sobre figuras muito controversas também, Sim. né? Então, repercute lá com a gente. Então, minha gente, esse capítulo foi um capítulo grande, de muitas emoções, né? A gente teve muitas alegrias, mas a gente também teve muitos momentos de ódio.
eu lembro de ter reouvido ele, eu tava ouvindo o audiobook dele. E nossa, no lugar que eu tava, tipo, eu tava com raiva, assim, chegava algumas partes, tipo, então vamos lá descobrir o que causou tudo isso. No nosso momento, aquele momento péssimo do capítulo, todas as coisas que nos deixam muito mal. Momento Avada Kedavra. Então, Tami, conta pra gente um pouquinho o que te deixou com ódio desse capítulo. Olha, muitas coisas. Foi mais difícil de achar um patrono pra esse capítulo do que uma Avada, porque tudo problemático, sabe? Todo mundo, tudo ruim. Mas, assim, o capítulo é bom, entende? Mas acho que o que me deu ranço na hora de estar lendo mesmo foi Harry machisto, sabe? Chamando Rita Skeeter de vaca. Gente, acho péssimo. Acho péssimo que colocar vaca no texto em português não é um palavrão, não é um xingamento necessariamente assim, entende? Para um texto de criança, dá pra você presumir que a criança vai pensar que a Rita faz mumu e tudo bem, e a gente sabe o peso pejorativo que tem a palavra vaca, e eu acho um slut-shaming horroroso, e eu não gostei. Eu concordo. E assim, o texto original, ele fala that cow Skeeter, né? Quando usa o cow no português, aliás, no inglês, eles falam no sentido de ser, acho que aquela chatinha, aquela annoying Rita Skeeter. Então, traduzir pra vaca, eu entendo que é a mesma palavra, né? Mas não tem o mesmo significado e eu acho que o peso pejorativo disso é machista, sim. É verdade. Meu feminismo inclui Rita Skeeter. Olha aí, tá certo, amiga. Sua sororidade sem limites. Não, é porque você não precisa chamar de vaca, né? Você pode chamar o quê? De escrota. Como que é a da Hermione? Aquela mulherzinha. Mulherzinha horrível. Entendeu? Mulherzinha Você sempre horrível. Pode. Eu concordo com a Tami. Não é nenhuma questão de a minha sororidade inclui Rita Skeeter. É de a gente não precisa perpetuar esse tipo de xingamento. Existem muitos xingamentos muito bons. É isso que eu quis dizer, tá, gente? Não gosto de Rita Skeeter. Que não tem essa carga, né? Exatamente, porque eu acho que esse tipo de xingamento que sempre coloca a mulher nessa posição não é legal de reproduzir. E justamente o que ela faz de errado é ser uma escrota, é ser uma babaca, é ser falsa, enfim, um monte de outros adjetivos que a gente poderia colocar que não remeteriam... Dissimulada ou cretina. Cretina é muito bom. Cretina. Deixa aí nos comentários qual que é o seu xingamento favorito para Rita Skeeter. Seu adjetivo para Rita Skeeter. E justamente que não perpetue slut shaming. Então acho importante que não seja vá. Não somos contra xingar, pelo contrário, xingar é bom, xingar faz bem, xingar limpa os poros, né? E, minha gente, eu vou falar agora que, assim, o meu Avada Kedavra é a Rita, né? Aquela vagabunda... Não, brincadeira. Assim, Code machisto, Harry machisto, Lia machisto. Não, gente, a Rita está impossível neste... Assim, esse momento Avada Kedavra deveria mudar, talvez, para um momento Draco, né? Momento Draco. Porque é praticamente só ele que reina aqui nesses momentos, né? Mas como já sei que a Larissa tá no episódio, eu não vou precisar me preocupar com a Avada o Draco. Ele vai estar levando, né? Se eu puder prever a minha amiga. Mas assim, gente, a Rita... esse artigo, ele dá um... Eu consigo imaginar a raiva do Harry lendo isso, assim, sabe? Tipo... Aquela jornalistazinha de merda. Jornalistazinha de merda. É muito bom. É isso aí. Estou aqui com a minha alma lavada. A luz verde já foi lançada. Larissa, é com você. Então, primeiro eu queria fazer por uma questão de ordem, presidente. Não! Eu queria fazer uma moção aqui, porque interferiram na minha pauta. Eu tinha dito que o meu Avada era do Draco e completaram com palavras de baixo calão, de cunho homofóbico, que não fazem parte do meu discurso, presidente. Alguém interferiu na minha fala e colocou Draco aquele viado. Eu jamais faria isso. Gente, foi um hacker? Que absurdo. Porque ser foi viado... um hacker?
Foi um hacker. Essa palavra foi colocada aí sem o seu conhecimento? Porque ser viado não é um xingamento. Assim, amiga, eu li Rita Vagabunda porque o mesmo hacker falou isso, tá? Ele escreveu isso. Eu só li o que tava escrito. Eu só li, eu estava lendo, não prestei atenção. E a mesma coisa aconteceu agora, que isso. E viado não é um xingamento, né? Então vamos então elencar xingamentos para Draco. Draco é o quê? O Draco é um pulha. O Draco ele é um escroto, ele é um babaca, ele é um cretino, ele é um bostinho. Cretino. Ele é um burguesinho safado. Burguês de merda. Burguês é muito melhor esse xingamento. Viado não é xingamento, burguês é xingamento. Então, Draco aquele, vou mudar aqui na pauta agora. Draco aquele burguês. Pronto. Então, meu avada vai para o Draco. Sempre que possível, aproveitarei essa oportunidade. Esse livro, ele tá, assim, no auge, né? Inclusive, esse livro, eu acho que é um livro que tá todo mundo, tipo assim, com os nervos à flor da pele. Então, todo mundo, assim, quando quer ser chato, é insuportável, né? Tipo... Ele fica perturbando durante a aula, não satisfeito. Esse discursinho racista dele, de ficar falando do Hagrid, e a forma como ele fala também, o deboche. Enfim, é avada nesse postinho. Então, ele fica perturbando, perguntando se estão sentindo falta do Hagrid. Sabe o que falta na tua vida, cara? Vai procurar amor, sabe? Vai procurar amor. Pois é, eu acho que o que falta pro Draco é amor. Vou fechar esse episódio sendo hippie. Né? Vamos fechar esse episódio levando o Draco pra uma ciranda, gente. Leva o Draco pra uma ciranda. Quem sabe ele não se encontra. Leva ele pra bem longe, uma ciranda bem longe. Dá uma ayahuasca pra ele, ver se ele não abre a mente. Nossa, gente. Muito bom, já que a gente tá falando de amor, né? E... de forma até inusitada, eu diria. A propósito, esse podcast não apoia o uso de drogas. Esse podcast, o Casa da Fonte? Chegou o momento em que a gente espreme esse capítulo e tenta tirar alguma coisa de positiva, com boas memórias, pra gente fazer um maravilhoso, quentinho, gostoso Expecto Patronum! E eu quero começar pela Larissa agora, né? Você que foi injustiçada pelos hackers. Injustiçadíssimo. Esse é o momento, garota. O meu patrono vai para ele, Dumbledore. Reizinho, da empatia, da justiça social, da equidade material na sociedade. Perfeito. Arrasou. Condições materiais. Condições materiais. Perfeito. Arrasou. Amo. Então Dumbledore é marxista? É isso, produção? Eu espero que seja. A carinha ele já tem. Senão seria o grande erro de Dumbledore. Eu acho que ele arrasa muito nesse capítulo, apesar da discussão que a gente teve, né, de foi a abordagem perfeita? Não foi, mas foi a abordagem que era necessária naquele momento. Isso se chama praxis, ele sabe atuar a partir do contexto. Então é isso, perfeito, arrasou. Nossa. Maravilhoso, meu reizinho é dele. Tem que ter um capítulo em que o Dumbledore, né, seja praised, seja elogiado. Porque assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento na sociedade, sempre que é possível exaltar o Dumbledore, eu exaltarei, tá? Não tenho vergonha, assumo esse papel, defendo mesmo. Até porque se você não exaltar, quem que vai exaltar, né, amigo? O Igor. Mas na ausência do Igor, eu assumo esse papel porque eu sei você que é a primeira ele suplente. Segura minha mão quando eu estou ausente. É preciso defender o Snape. A gente é um time de defensoria eu só acompanho pública. Vocês pra defender o Dumbledore. Eu gosto do Dumbledore na medida do possível. Do Snape não consigo. Não consigo Tudo bem, ter empatia. Tudo bem. Ai, meu Deus. Não, gente, já tá grande demais o capítulo. Chega! não tínhamos nenhuma menção ao Snape até agora e vocês querem fazer isso comigo. Bora dessa, né? Aos 45 do segundo tempo. Tamires, eu vou te pular no Expecto Patronum. Nossa, ameaça. Não, tô brincando. Vai, Tami, conta pra gente. O que deixou Achei feliz? isso meio me interrupting, hein? Eu acho que foi o hacker de novo que tá usando a minha voz. Como eu mencionei, eu acho muito difícil porque esse capítulo não é nada delicioso, não é mesmo? Tem só problema acontecendo, sabe? O menino Harry não sabe o que ele tá fazendo, tem o Hagrid sofrendo, tem esse artigo horroroso. Então, assim, eu acho um capítulo muito importante. E na verdade, por mais que ele seja todo ruim, eu gosto muito dele. Então, o meu patrono vai exatamente pro tanto de problemas que esse capítulo
aponta, sabe? Eu gosto muito justamente, eu sempre quis fazer isso, realmente dar uma olhada no texto, na forma como o texto jornalístico é composto, da Rita, para entender como que ela consegue construir esse tipo de narrativa, esse tipo de reforço, né, de estereótipos no imaginário das pessoas. Porque eu acho que a obra de Harry Potter foi a primeira vez que eu tive contato com isso, quando eu era mais novinha, e pensando assim, como que a gente consome esse tipo de coisa, né, notícia de jornal, etc., de forma bem passiva, e foi a primeira vez que eu olhei criticamente para isso, e pensei, nossa, é verdade, esse tipo de sensacionalismo acontece. E, enfim, eu acho um capítulo muito importante, muito bem feito. Então, meu patrono vai para o capítulo. Eu acho que é muito legal, cara, que, assim, o Harry começa a se interessar com o jornal, né? Tanto é que eu acho que ele só vai ter uma subscription, uma assinatura lá no 5º ano, né? Talvez é porque... E logo do Profeta Diário, que essa fonte maravilhosa de notícias, enfim, mas que antes eles não se interessavam muito, né? Até talvez por causa da idade. A não ser o Malfoy, que era o primeiro a esfregar na cara das pessoas as manchetes ridículas e as histórias... Histórias não falam em português, né? Matérias. As matérias dos jornais que geralmente estavam, né, fudendo a vida dele. Dele, no caso, o Harry. Gente, o Draco é aquele insuportável do MBL, né? Que fica... Nossa, sim. Mamãe Falei. O Draco é o Mamãe Falei, Ai, meu Deus, como é. E, gente, o meu momento Expecto Patronum, assim, é só uma menção, porque, tipo, realmente, né, quem merece todas as palmas, quem merece o Tocantins inteiro é o Dumbledore nesse capítulo. E o Harry, claro, que, tipo assim, lutou pelo seu amigo e chegou lá, e, enfim, o Harry mandou muito bem nesse capítulo. Parecia que ele era, tipo, tava muito, se importou muito mesmo com o Hagrid, esqueceu até dos seus problemas, a questão lá, né, do ovo e tal. É muito legal. Mas eu vou falar aqui uma coisa que é um patrono maravilhoso, por uma questão de identificação. Acho que ele é só pra mim, inclusive, que é o momento que... Nossa, é muito eu no grupo do Caso Elefante. Vocês precisam ver, gente. Eu vou até ler essa parte aqui pra vocês, ó. Que eles estão especulando como que a Lia, né, conseguiu descobrir o furo. Gente, é a segunda vez nesse episódio que a gente confunde a Lia com a Rita. Eu não entendi essa relação entre as duas. Desculpa, gente, a Rita. Enfim, aí o Harry fala assim, talvez ela use uma capa de invisibilidade. E ele tá, tipo, muito puto, ele sai derramando as coisas que ele tá servindo, né, de frango, sei lá. E aí ele fala, é o tipo de coisa que ela faria, não é se esconder atrás de moitas pra escutar a conversa dos outros. Aí a Hermione fala assim, como você e o Ron fizeram. E eu falei, exatamente, Hermione, nunca errou, lacrou, é isso mesmo, a ponta e consistência dessas fodidas. Ai, gente, eu acho muito boa essa parte. Eu acho muito engraçado. Então é isso, gente. Depois desse capítulo enorme, eu estou exausto, estou precisando, sabe de quê? De um bom banho. E agora que o Harry já resolveu, finalmente, né, dar o braço a torcer e ir lá lavar o ovo, né, a gente já passou tanta raiva com o Skeeter e o Draco, a gente já consolou o Hagrid, já mudou, né, a cabeça dele, graças a Deus. Vamos tomar esse banho relaxante na banheira, pega o livro, lê o próximo capítulo e se preparar para o próximo episódio, o capítulo 25 de Cálice de Fogo, o ovo e o olho. Bom banho! Bom banho, gente. Lava os ovos direitinho. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.